Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Mauro, Dani? Estamos te Boa ouvindo tarde. perfeitamente. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, pessoal. pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa trilha. Confesso que eu fiquei com saudade desse momento nosso, já que na semana passada não aconteceu. É mais uma aula que foi preparada com muito carinho. A gente, mudou um pouquinho a data para poder fazer alguns ajustes, sugestão de vocês. E assim, muito obrigada por esse tempo aqui com a gente. Vai ser uma aula muito rica, de muita troca. Tenho certeza que vocês vão gostar. E assim, muito obrigada de verdade por esse momento aqui. Espero que a gente, caminhe realmente lado a lado, que venhamos aprender cada vez mais, tá? Obrigada de verdade. Eu vou passar aqui para a nossa trilha, que a gente já tem o costume de passar, mas para a gente falar de algumas alterações e sobre o que a gente vai aprender hoje. Gi, você pode falar para a gente? Claro, boa tarde aos nossos parceiros e parceiras que aceitaram o nosso convite, para essa quarta aula do programa de mentorias da CEMIG para os parceiros. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam bem animados. Nós aqui que preparamos para vocês essa aula com muito carinho, estamos bem animados. Vai ser uma aula bem diferente, das outras três. A gente conversou um pouquinho sobre fatura, sobre os produtos, os nossos diferenciais. Na terceira aula, o Daniel abordou com mais detalhes os nossos estudos de viabilidade, falou um pouquinho de prospecção, de clientes aí de renovação, clientes da concorrência. E a nossa proposta hoje, pessoal, é uma aula prática, Nós vamos entrar aqui realmente no compartilhamento de experiências de campo, falar um pouco do comportamento do cliente, do comportamento da concorrência, um pouquinho sobre abordagem de vendas, como é que a gente trata esse funil aqui, o nível de engajamento que a gente busca com o cliente, que ferramentas aqui que a gente tem utilizado no dia a dia. Então, uma aula muito estratégica. E a gente vai ter o privilégio hoje de receber o Mauro, que é o vendedor nosso master aqui do grupo, tem muita experiência, muita vivência de campo, ele é muito entusiasmado, o que nos alegra e anima mais ainda, para essa aula. Vocês vão ver que é uma abordagem assim bem prática, bem focada mesmo no viés de venda, que inclusive é a sugestão de vários de vocês, sai um pouquinho desse viés técnico que vocês vão observar também que é necessário, a gente vai detalhar um pouquinho como que é esse aspecto de venda do Mercado Livre, por isso que a gente montou essa mentoria com um pouco também de conteúdo técnico, mas hoje a gente vai juntar, essa parte técnica com a parte de vendas, e aí a gente vai ter oportunidade de extrair insights muito valiosos e dicas preciosíssimas para a nossa atuação de campo. Então, eu desejo, que vocês aproveitem bastante essa aula, aproveitem muito a experiência, façam perguntas aqui no chat, aproveitem o Mauro, que é um profissional, assim, de altíssimo gabarito, aceitou o nosso convite aqui para estar com vocês nessa tarde, e agora a gente vai passar para aquele momento antes da apresentação, que todos vocês também esperam, que é colocar o nosso QR Code, Lô, para o sorteio aí no final da mentoria. Então, agradeço vocês e quero só comentar antes do QR Code que nós teremos uma última aula na semana que vem, exclusiva para os parceiros que estão cadastrados no nosso programa na modalidade Plus, que é a modalidade, na qual o parceiro se coloca como um operador exclusivo no mercado varejista para a CEMIG. Então, uma aula fechada, para esses parceiros que estão conosco na exclusividade, Então, hoje a gente encerra para os demais parceiros essa mentoria.
agradecendo muito o engajamento de vocês e a troca, né, fantástica que nós tivemos ao longo dessas aulas. Estamos encerrando hoje com chave de ouro, né, nessa aula bem prática, bem focada na experiência de campo. Então, Lô, podemos colocar o QR Code. Sejam novamente muito bem-vindos. Muito obrigada, Gi, arrasou. Bom, pessoal, aqui está o nosso QR Code, tá? Caso você seja pelo celular, tenha alguma dificuldade de acessar agora, não preocupa que a gente vai colocar o link no chat, vai ficar disponível durante todo o nosso evento para vocês acessarem. É bem prático, tá? Só o nome e o telefone. Como vocês já sabem, serão 3 ganhadores. Então, desde já, boa sorte a todos. Eu gostaria de passar alguns recadinhos importantes. Como vocês já sabem, lá no finalzinho a gente vai ter um espaço para responder as perguntas, porém o chat vai ficar liberado aqui durante todo o nosso evento e a gente vai tentar ali responder o máximo de perguntas possíveis, então vocês podem ficar à vontade, pode colocar a qualquer momento a dúvida de vocês, que a gente vai estar aqui o tempo todo para poder atender. Sobre as outras aulas, nós já enviamos o link da primeira e da segunda aula, e estamos finalizando as edições do terceiro para poder enviar. Se por algum motivo você não recebeu esse link e tem interesse de receber, me manda seu e-mail no WhatsApp, por favor, que assim que a gente finalizar aqui, eu envio a gravação para vocês, tá bom? Bom, como a Gi disse, todas as nossas aulas, como eu já mencionei anteriormente, nós escolhemos os nossos apresentadores a dedo, e dessa vez não foi diferente. Então, nós escolhemos um dos vendedores, eu me arrisco a dizer até mais ousado que nós temos na CEMIG, porque ele tem algumas abordagens, assim, um tanto quanto criativas, e ele, assim, se adapta ao mercado, independente de qual cenário a gente esteja. Então, assim, realmente é uma aula muito rica, com muita troca, com muita experiência, e assim, bom evento para vocês, tenho certeza que vocês vão adorar, porque o Mauro, ele é um vendedor, assim, excelente, ele tem muito para agregar. Então, bom evento para vocês, Mauro, a sala é toda sua, fica à vontade. Muito obrigado, Lohane. Boa tarde, gente. Deixa eu compartilhar minha tela aqui primeiro para ver se vai dar tudo certo. Hum. Certinho. Tudo ok? Estão vendo a minha tela? Ok. Tudo certo? Certinho. Bom, boa tarde, gente. Muito obrigado aí primeiro, né, pelas palavras, Gisélia, Lohane. Eu fico muito feliz, estou muito animado com essa aula. Para mim é uma oportunidade nova, então, assim, se eu esquecer de alguma coisa, se eu ficar um pouquinho nervoso, tá tudo certo, porque para mim eu estou numa posição diferente aqui, tá? A Lohane falou que a gente se adapta, né, em qualquer situação, mas a gente tem que adaptar, né? O vendedor, o boleto não para de chegar, né? As contas não param de chegar quando a situação de venda está difícil, então a gente tem que se adaptar, né? Afinal, a gente tem que pagar as contas de casa. Com vocês também, eu tenho certeza que é da mesma forma. Então, me apresentando, né? Meu nome é Mauro, eu trabalho aqui na CEMIG há 21 anos já. Com o mercado livre de energia, eu já atuo há mais de 15 anos, e eu me intitulo, né? Eu me considero um vendedor. Então, eu queria saber de vocês aqui, né, que estão participando, quem aqui também é vendedor? Comenta aí no chat para a gente saber. Vou esperar um pouquinho para vocês comentarem, mas dando continuidade, a gente teve a oportunidade, né, agora com a abertura do Mercado Livre, de colocar muito em prática essa habilidade de vendas, né, esse perfil de vendas. E aí a gente conseguiu, nos últimos 2 anos, né, desde que a CEMIG instalou aí o modelo varejista, implementou seu produto varejista, a gente conseguiu fechar nesses últimos 2 anos mais de 30 contratos varejistas, né? E aí é um número expressivo, né? E aí eu me pergunto assim, como é que a gente fechou 30 vendas? Como é que eu consegui fechar essas 30 vendas? Com certeza foi conversando com mais ou menos 1.000 clientes, né? Porque a vida do vendedor é essa. Com quanto mais pessoas você conversar, com quantas mais reuniões, mais ligações você fizer, mais vendas você vai convergir. Então, podem ter certeza que desses 300 contratos que eu fechei nos últimos 200, nos últimos 2 anos, tenho certeza que eu conversei com mais de 1.000 clientes nesse período, tá? Não tem muito outro segredo, não. E a gente teve a oportunidade, né, de implementar aqui na CEMIG realmente a operação varejista. Não existia
esse produto, a gente não tinha essa expertise, a gente trabalhava num outro mercado, em outro ritmo, e aí quando veio o mercado varejista, a gente precisou se adaptar rápido, né? Adaptar o discurso, adaptar a velocidade, entender rapidamente que aquele cliente era diferente, e isso acontece o tempo todo, né? Continua mudando. Né? Os primeiros clientes que já queriam contratar já contrataram, o perfil da turma que está aqui agora esperando para tomar decisão é outro, então a gente vai bater um papo sobre isso, tá? Tem o meu QR Code na tela, é o meu WhatsApp, né? Fiquem à vontade para salvar meu número, tirar dúvidas, se precisar de apoio, nós estamos aqui como parceiro mesmo. Esse fechamento de vendas, que é o nosso objetivo, ele é algo que a gente vai fazer junto. E aí no final não importa muito quem chuta a bola, não. O importante é a gente fazer o gol e sair com a vitória, né? Então eu coloco aí à disposição de vocês o meu contato. Vocês já estão muito bem orientados aí, né? Pela Gisélia, pelo Daniel, pela Lohane, pela Dani, Gabriel. E o meu contato é mais um para poder somar nesse time para a gente poder fechar muitas vendas, tá bom? Bom, vamos começar falando então um pouquinho, né, sobre o comportamento do consumidor. E assim, viu, gente? Aquele cliente que estava doido para fechar, para migrar para o Mercado Livre, para economizar na fatura de energia, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Esse cliente já migrou, né? Aquele mais ansioso. Quem que sobrou agora? É o cliente que está um pouco mais receoso, né? Então, qual que é o contexto? Os clientes que estavam doidos para fazer esse movimento, né? Doidos para tomar essa decisão, ou que tomam decisão mais fácil, esses já fizeram, né? Já tem 2 anos aí praticamente de mercado varejista, mas ainda tem muito cliente para migrar. Por quê? Todo o grupo A vai migrar para o Mercado Livre. Isso é uma verdade, pessoal. Isso é uma verdade absoluta. Ninguém vai ficar de fora. Poxa, então se tem cliente que ainda não migrou e vai migrar, ele vai fazer esse movimento com a gente. Ele vai comprar da gente, porque nós, a partir de agora, nós vamos colar nele, né? Nós vamos entender qual que é a dificuldade dele, nós vamos sanar essa dificuldade. Tá? Então, apesar do trabalho ser árduo, vai dar certo, ok? Então, o perfil do nosso cliente é um empresário, né, seja da indústria, seja do comércio, e o sentimento dele, ele está com medo, né? Ele já sabe que que está acontecendo um movimento, ele já foi afetado, não tem ninguém, né, que não está sabendo de nada, mas ele desconhece profundamente, ou ele está desconfiado, ou ele tem alguma dúvida, ou ele está inseguro, né? Mas ele sabe que ele tem que tomar essa decisão, ele quer economizar na conta de energia dele, mas ele tem esses receios, né? As propostas, cada hora chega uma proposta diferente, 40, 20, 35, como é que pode? Né? A gente sabe que em produto nenhum, em mercado nenhum, há essa diferença, né? Então ele está nesse meio do caminho. Tô até pegando um gancho aqui, né? Eu não sou muito tecnológico, aí de vez em quando eu cismo de comprar alguma coisa que todo mundo tem. Outro dia eu fui comprar um fone sem fio. O Daniel, da nossa equipe aqui, ele adora fone sem fio e eu fui comprar um também. E eu desconhecia esse universo. Quando eu entrei no Mercado Livre, tinha fone de ouvido de R$ 20 a R$ 2.000. O que que eu fiz? Eu desisti, né? Então é mais ou menos esse sentimento que o cliente tem, né? Toda hora alguém oferece para ele um percentual. Poxa, não tem jeito de um produto ter 20 ou outro ter 45, né? Então, ele com medo, sem saber o que fazer, ele desiste. Então, é esse o cliente que a gente está conversando e é essas objeções que a gente vai ter que quebrar. Um outro aspecto também existe um comportamento diferente quando o cliente é decisor, quando eu tenho acesso ao dono, né? Quando eu falo com o cara que vai assinar minha proposta. Esse cara ele tem um perfil, né? E a tomada de decisão dele muitas vezes é levada pela questão da segurança. Agora, não, eu estou conversando não é com o dono, não é com o proprietário, é com um influenciador, né? Ele é o comprador ou ele é o gerente. Esse cara, a forma de abordar ele, ela também tem que ser diferente, né? Ele não está olhando só a segurança, ele quer resolver o problema dele, né? Ele quer tomar uma decisão que não vai gerar problemas dentro da empresa para ele. Então a gente saber identificar esses dois perfis e agir de acordo com esse interlocutor que a gente está conversando lá do outro lado, tá? Bom, mais um case aqui, né? Quando o mercado abriu,
o mercado varejista abriu, a gente começou a trabalhar, a gente estava falando de descontos de 35%, gente, era real. Todo mundo que a gente simulava dava 35%. E a gente fazia reunião, e fazia 1, 2, 3, 5, 10, e a gente não fechava a venda. O mercado tinha acabado de abrir, a gente não conseguia vender 35% de desconto. Por quê? Porque o cliente tinha muito medo. Ele não sabia daquilo, aquilo era muito novidade. Isso foi mais ou menos em junho de 2023. E a gente ficava aqui indignado, né? Poxa vida, eu estou dando 35% de desconto e esse cara não quer fechar, o que está faltando, né? Eu tinha um colega vendedor que falava assim para ele: o que eu preciso fazer para você fechar? E o cliente não fechava. Mas por quê? Porque ele estava sendo muito influenciado por esse sentimento, né? O desconhecimento. E aí o que aconteceu? O mercado começou a amadurecer, todo dia alguém passou a bater na porta dele, ele começou a entender que havia realmente um novo mercado, que havia realmente um mercado livre, que aquilo, né, que ele podia confiar, e aí depois ele voltou a nos procurar, a gente passou a fazer uma segunda, uma terceira reunião com o cliente, e ele acabou fechando, contratou lá 28%, 27%, ou seja, é, o que leva o cliente a contratar não foi a economia, não foram os 35 ou os 28, mas a questão da segurança, né? Dele sentir que ele podia tomar aquela decisão. Então, muitas vezes eu estou com uma proposta na mão e estou achando que o cliente está contratando só por causa do percentual, né? E não é. Essa é a prova disso, né? A Gisele, o Daniel, eles estavam com a gente, né, nesse momento e todo dia a gente ficava indignado porque a gente estava dando muito desconto, mas ninguém fechava. E depois todo mundo voltou e o preço subiu, né? E todo mundo acabou contratando por um desconto muito menor, mas com a segurança de que estava fazendo um negócio, uma decisão correta, né? Que estava tomando uma decisão boa. Então, isso tira uma lição muito importante para a gente. O cliente não está olhando só a economia para tomar essa decisão. Tá? Eu diria que nem é o fator principal, ok? Então, hoje, né, o cliente ele já sabe que ele precisa tomar essa decisão. Ele já tem a consciência disso. Não é mais na época lá quando eu estava vendendo os 35%. Essa fase já passou. Hoje ele sabe que ele precisa tomar essa decisão, mas ele não sabe quando, nem de quem. Cada hora tem uma proposta diferente. E aí que entra a gente, né, o nosso papel. Qual que é o nosso papel nessa história? Qual que é a solução? É a gente ser o amigo dele, o parceiro, né? Muito mais que um vendedor, a gente vai ser o cara que vai ajudá-lo a tomar essa decisão, a clarear, né, esse mundo. Então, eu convido vocês a se colocarem dessa forma, né? Não ser aquele vendedor que está ali querendo empurrar uma proposta para o cliente para receber uma comissão, porque assim está cheio de gente no mercado tentando fazer isso e não deu certo, né? Se ele está aqui até agora e não tomou essa decisão é porque ele não quer assinar uma proposta goela abaixo. Então a gente mudar um pouco a postura. De repente, eu vou ter que ir lá visitá-lo, porque pelo WhatsApp eu tenho certeza que um monte de gente já tentou, né? De repente eu tenho que sentar com ele e tentar traduzir um pouco melhor o Mercado Livre, tirar as dúvidas, ouvi-lo, né? O que está te preocupando, qual que é o seu receio, qual que é o seu medo, né? E tentar absorver isso, deixar ele falar e depois tentar traduzir, mostrar que ele pode tomar essa decisão e que você está ali para auxiliá-lo nisso, né? Hoje eu tenho feito muitas visitas mesmo, sabe? Eu estou batendo na porta do cliente, porque ele já negou reunião online para o meu pré-vendas mais de 10 vezes. Ou seja, ele não quer conversar online. Então eu estou indo lá bater na porta dele pessoalmente. Então eu queria que vocês entendessem esse panorama, né? Que o cliente que vai fechar pelo WhatsApp e que está pronto para tomar decisão rápida e fácil, ele não existe mais. Nós temos um cliente preocupado, inseguro, que a gente vai ter que chegar de uma outra forma. Então eu convido vocês a olharem para o cliente sob essa perspectiva. Tá? De repente você vai chegar lá e falar: olha, deixa eu te ajudar, deixa eu ver suas outras propostas aqui que eu vou te ajudar a traduzir, né? Olha, essa aqui já venceu há mais de 6 meses, essa empresa aqui não é boa, né? E deixar ele tranquilo, falar: olha, se tiver proposta melhor que a minha, eu te mostro, não tem problema. Só que no final não vai ter, né? A gente vai mostrar isso para ele, que a proposta da CEMIG é a melhor. Mas então eu convido vocês a serem esse consultor, esse amigo dele mesmo, sabe? No final, existe até um princípio da reciprocidade. Quando a gente consegue ajudar o cliente, ele se sente obrigado a comprar da gente. Nós vamos falar um pouco sobre isso depois, né, sobre gatilhos, mas se você está ali se colocando à disposição para ajudá-lo
a esclarecer esse mundo que para ele está confuso, no final depois ele vai se sentir obrigado a comprar de você e ele vai fechar com você. Tá? Então, esse é o primeiro convite, da gente entender o contexto dos clientes que a gente está conversando agora. Crie uma conexão. Isso aqui é muito bom, né? Sempre que você consegue criar uma conexão com o cliente, a chance de fechamento é muito maior. Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? A gente tinha um supermercado lá de Araxá, Daniel já tinha visitado o cliente, o nosso diretor já tinha visitado, o gerente tinha visitado e o cliente não contratava. Ele era um cara grande, e ele já era para ter migrado há vários anos, e alguma coisa atrapalhava a migração desse cliente, que ele não conseguia tomar decisão. E eu lembro quando eu fui conversar com ele, aqui na minha cidade tem uma rede de supermercados muito grande também. E aí eu mencionei, né, que eu tinha feito a venda para essa outra rede, mencionei o nome do dono. Aí ele falou: Nossa, você vendeu para o fulano? Nossa, ele é muito meu amigo. Eu falei: Pois é, não, a gente vendeu para ele há mais de 10 anos. E aí ele se sentiu assim: Poxa, o meu amigo, né, já conversou com o Mauro e ele já comprou, então eu também vou comprar. Então, depois dessa conexão, foi muito fácil fazer o fechamento. E aí tem várias outras formas, né? Vocês que estão aí atuando, olha, eu já fiz o projeto aqui para o seu vizinho, né? Para o seu amigo, ou às vezes conexões que não tem nada a ver. Às vezes a conexão é lá do clube, do futebol que você joga com ele, né? Outro dia eu fui visitar um cliente. E estava o cliente com a esposa, e aí falando da vida, da velocidade das coisas, das dificuldades, que ela tem filho, leva o filho na escola, e eu falei: Nossa, pois é, e o tanto de dever que tem, né? Falei assim: ela, Nossa, tem muito dever e tal. Gente, eu nunca fiz nenhum dever com meus filhos, é minha esposa que faz, mas eu precisava criar uma conexão com o meu cliente ali, né? Então falei do dever de casa, ela, Nossa, é mesmo? Então a gente vai puxando às vezes alguns assuntos para criar essa conexão. Quando o cliente vai com a nossa cara, quando ele gosta da gente, é muito mais fácil de fazer negócio. As decisões no final são tomadas de forma muito emocional, né? Vender é uma atitude humana ali, né? Então é importante a gente ter esses detalhes assim. Sorria mais, né? Eu gosto muito de. Eu sou péssimo com nomes, mas quando eu estou numa reunião de vendas, eu anoto o nome do meu cliente e aí toda hora eu falo o nome dele. Aí ele, né, ele se conecta comigo quando eu menciono o nome dele. Então, assim, busquem, quando vocês chegarem naquele cliente, estabelecer uma conexão com ele. Ok? Seja no campo pessoal, ou ele frequenta o mesmo clube, o filho está na mesma escola, ou da empresa, do ramo de atividade, que você atua naquele ramo, que você já tem outros clientes naquele ramo de negócio, ou que naquele distrito industrial, nossa, você atende o vizinho, você atende outros clientes ali, né, que estão próximos a ele, elogia a empresa dele, né, os clientes que a gente está conversando, né, eles têm um nível de vaidade muito grande. Então, assim, coloca esse cara lá em cima, sabe? Nossa, mas que empresa limpa, que empresa organizada. Nossa, o seu produto é muito bom. Às vezes nem é, né? Mas vamos falar que é, né? Para que ele se sinta também satisfeito e fala, poxa, conectei com você, né? Porque aí quando a gente conecta, a gente quebra uma barreira, a gente estabelece uma relação de confiança e as coisas tendem a caminhar muito mais, tá? Então, cria uma conexão. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso primeiro objetivo quando a gente vai conversar com o cliente. E a concorrência? Né? Como é que está a concorrência? Vamos entender aqui qual que é o comportamento da concorrência. Esse aqui, não sei se vocês já viram nessa tabelinha, esse é um ranking do mercado varejista no Brasil. Só beber uma água para vocês enquanto vocês vão lendo. Olha que legal, a CEMIG é líder, né, no ranking varejista nacional. Então vocês estão representando a líder. É muito mais fácil a gente vender um produto quando a gente tem um produto, vamos falar, top de linha, né? Então, hoje vocês estão vendendo o melhor produto do mercado livre varejista do Brasil. A gente pode falar isso, a gente tem que acreditar nisso, né? Mas quem que está atuando na região de vocês aí? Né? Vamos observar aqui, ó. O segundo lugar é a Matrix, terceiro é Ultragaz, quarta é EDP, quinto é CPFL, sexta é Equatorial, Enel, Raizen e por aí vai. Quem que atua na região de vocês? Às vezes é importante a gente conhecer isso. Quem que são os concorrentes que estão aqui, né, na minha cidade, na minha região? O preço deles, como é que tá?
Está melhor que o meu? Não está? E o produto dele? O produto dele é completo igual ao meu? Não é? A gente tentar conhecer essa concorrência, para quê? Na hora que o cliente falar que ele está com uma proposta da empresa X, eu falo, não, mas o preço dele é muito pior que o meu. Eu tenho várias propostas aqui e eu sei que o preço dele não é igual ao meu. Ou olha, esse fornecedor aí não é tão confiável, não. Tem várias outras empresas grandes, mas essa aí não é, não, tá? Ou então, olha, cuidado que o produto desse cara não é tão completo. Então a gente vai criando no cliente, né? Existe um fator de tomada de decisão também que é a segurança. E esse é o grande forte da CEMIG. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, quando a gente conhece a concorrência, a gente vai ficando muito mais seguro para a gente fazer os alertas corretos para o cliente, para no final ele falar, não, realmente comprar da CEMIG é a melhor opção. E eu sempre falo, em todas as reuniões que eu participo, gente, eu convido vocês a falarem isso também. A CEMIG tem a melhor proposta do Brasil. Hoje ninguém ganha na CEMIG quando eu comparo produto por produto. Cliente, se você tiver uma proposta que você está achando que é melhor que a minha, cuidado, deixa eu te ajudar. Provavelmente ele está te vendendo maçã e você acha que você está comprando banana. Então podem ter essa segurança de falar: a minha proposta é a melhor do Brasil. Ah, não, mas eu tenho uma aqui que está falando que é mais desconto que o seu. Deixa eu te ajudar? Deixa eu te ajudar a interpretar essa proposta? Porque se for melhor mesmo, não tem problema. Você pode contratar com eles. Mas eu nunca aconteceu de eu pegar uma proposta melhor que a minha. Gente, eu falo isso toda reunião minha. De vez em quando eu tenho medo de falar, mas eu falo. E de fato, nunca aconteceu, tá? Então podem se sentir seguros para falar que a CEMIG tem a melhor proposta. E aí, eu sempre fico olhando para essa lista de concorrentes, e eu comentei com vocês, né? Para fechar 300 contratos em 2 anos, provavelmente eu falei com mais de 1.000 clientes. Mas dos 700 que a gente não fechou, eu acho que só uns 10% que compraram da concorrência. Os outros 90%, a decisão que eles tomaram foi de não comprar de ninguém. Então, o nosso maior concorrente não são essas empresas, não são as outras empresas que colocaram proposta para o cliente. Nosso maior concorrente é o cliente não tomar decisão. É o que mais acontece. Então, aqui a gente vai tentar falar sobre isso. Como fazer ele tomar a decisão. Não adianta a nossa proposta ser a melhor se o cliente não fechar, né? Então, é importante a gente entender a concorrência, mas a gente vai ver um pouco disso também. Que no final, o que importa é a gente fazer ele tomar a decisão. Porque hoje, para mim, é o meu maior concorrente. É tirar o cliente da inércia. Tá? Bom, mas vamos falar um pouquinho, né? Para a gente poder falar com segurança que a nossa proposta é a melhor do Brasil, eu preciso entender por que a nossa proposta é tão boa, por que o nosso produto é tão bom. E ele é mesmo, viu, gente? Eu posso falar isso com muita tranquilidade. Vamos ver aqui algumas diferenças que existem, né, entre propostas da concorrência, de um modo geral, e a da CEMIG. É muito comum, é, a gente fala muito assim, olha, o produto da CEMIG é 100% flexível. Então não tem limite de consumo. Aí a gente faz esse alerta para o cliente, a gente acende um sinalzinho, né, vermelho na mente dele. Olha, cuidado, tem proposta que o cliente te trava na quantidade de energia consumida. Tem concorrente que vai te obrigar a comprar uma quantidade X de energia e você fica amarrado. Com a CEMIG, não. Nossa proposta não tem limites de consumo. Você só vai pagar aquilo que você usar. O cliente adora ouvir isso. Você só vai pagar aquilo que você usar. Se você consumir zero, você vai pagar zero. E ele fica bem mais aliviado. Opa, não estou me prendendo a nada, né? Então é importante a gente saber disso. Nossa proposta tem flexibilidade total, ok? Os encargos da CCE. Vocês já viram um pouquinho, né, sobre encargos? Então, o cliente no Mercado Livre, ele paga encargos para a CCE, mas quando ele compra da CEMIG, ele não paga, porque a CEMIG cobre integralmente esses encargos. É importante falar isso para o cliente. Fala, olha, o mercado de energia é livre, energia não é tudo igual. É importante você ficar atento
aos detalhes da sua contratação. A proposta que você tem aí, ela cobre os encargos? Eu tenho certeza que o cliente não analisou isso. Na hora que você fez essa pergunta para ele, ele vai recuar. Mas não adianta ele só recuar também, né? Então é uma chance da gente chegar e ser aquele consultor dele, o cara que vai ajudá-lo a tomar decisão, o cara que vai clarear as coisas. Mas esse é um aspecto importante. Tem muito fornecedor que não cobre os encargos da CCE ou cobre só parcialmente. Então aqui é mais um sinalzinho que a gente alerta na cabeça do cliente. O seu fornecedor está te dando um certificado de energia renovável? Porque na minha proposta você vai receber gratuito esse certificado, o CEMIG REC. E aí a gente tem que vender isso. Cara, olha que legal, você vai divulgar esse certificado na sua logomarca, no seu site, no seu catálogo, falando que a sua empresa consome energia carbono zero. Não adianta o nosso produto ter as características se a gente não vender isso para o cliente, né? Então não adianta eu falar flexibilidade total, sem cobrança de encargo, certificado de energia renovável, eu preciso vender o benefício que aquilo gera para ele, né? Então, até na questão do consumo 100% livre, eu falo, olha, imagina se a sua empresa dobrar de tamanho, triplicar, você não precisa nem me avisar, o seu contrato é liberdade total de consumo. O certificado é a mesma coisa. Se eu só falar que tem um certificado, bom, até hoje isso nunca fez falta para ele, né? Então isso não gera um benefício, mas eu falar para ele, olha, você vai poder divulgar isso aqui na comunidade onde você está inserido, que a sua empresa consome energia carbono zero. Você vai colocar isso no seu site. Aqui, a CEMIG divulga, disponibiliza para você os selos, para você colocar, estampar na sua logomarca. Então é importante a gente não só alertá-los que o nosso produto é melhor, mas também saber vender esses atributos. Cobrança por assessoria e representação varejista. Tem concorrente que cobra isso. A CEMIG não cobra. Então a gente vai te atender de forma gratuita. A gente vai caminhar com você durante toda a jornada, né? O pessoal que está em Minas, por exemplo, fala, olha, o time CEMIG, você vai ter o contato dos especialistas. Às vezes o pessoal da CEMIG Distribuição não te atende. Agora você vai comprar da Geração. Aqui é diferente. Quem está em outros estados, a distribuidora não te retorna, no Mercado Livre é diferente. Você vai ter o WhatsApp do seu agente de relacionamentos. Então a gente poder vender isso mesmo. A CEMIG é uma empresa de 73 anos e a gente coloca toda a nossa expertise à disposição do cliente, né, de forma gratuita. A gente frisar isso. Custo adicional de garantia financeira. Gente, o cliente, ninguém quer ir no banco contratar garantia. O nosso produto é sem garantia financeira, né? A gente demonstra, inclusive, uma relação de confiança com o cliente. Ele está confiando na gente, ele vai escolher a CEMIG e eu confio nele, não vou pedir uma garantia contratual. A gente faz uma análise de crédito, né? Em 90%, 98% dos casos, o cliente é aprovado de forma muito automática e a gente não cobra a garantia dele. Só por isso a gente já estabelece uma conexão. Olha, o outro está te cobrando garantia, isso aí te custa 2, 3 mil reais, né, no ano. O nosso aqui a gente não cobra. A gente sabe do seu nível, a gente sabe que você é um cliente top, a gente sabe que a gente pode vender para você de olho fechado. Aí, de novo, eu estou criando conexão com ele, estou mostrando, estou enchendo a bola dele, estou inflando o ego e por aí vai. Então a gente vai aproveitando todos esses gatilhos, né, todos esses momentos para a gente ir ganhando a confiança do cliente, estabelecendo uma relação com ele. E aqui, né, a questão principal, que é da segurança. É, Enquanto tem diversas comercializadoras falindo ou não honrando contratos, a CEMIG é líder no mercado livre varejista, tanto em quantidade de energia entregue, quanto em número de unidades consumidoras. Gente, ninguém é líder por acaso. Então é importante bater nessa tecla com o cliente, sabe? Eu gosto de falar muito que a CEMIG é líder por 3 motivos. Porque a gente tem preço, que ninguém consegue ser líder em mercado nenhum se não tiver preço, porque o nosso produto é o melhor, e aqui, né, essa de itens demonstra isso, e porque a gente transmite a maior segurança, né? O dono do negócio, o dono da empresa, ele está muito mais preocupado com a segurança dessa contratação do que com o percentual, né? Haja visto aquela historinha que eu contei dos 35%. Então, quando ele sabe que ele está contratando do líder, né, da empresa, aí eu bato muito nessa tecla. A CEMIG não é uma startup que entrou agora no mercado varejista. A CEMIG não é um banco que está querendo te oferecer um produto a mais aqui de energia. A CEMIG tem geração, transmissão e distribuição. Nós somos uma velha senhora de 73 anos de idade. O senhor é conservador? Nós também somos.
Então, isso dá match, né? Então, a maioria dos clientes que a gente vai conversar são pessoas que já têm uma idade assim, que buscam uma segurança maior, que é um pouco mais conservador na tomada de decisão. Nós também somos conservadores. Nós temos 73 anos de idade, nós também não somos uma startup que está aí se aventurando. Então, isso tudo vai criando um ambiente para a gente ir conseguindo fechar a nossa contratação, tá? Aí aqui tem um desafio. É o maior desafio que eu encaro aqui na minha jornada de vendas, nas minhas prospecções, nas minhas abordagens. O cliente é míope. No final das contas, ele só está enxergando o percentual de economia que está na proposta. A proposta fala de produto, fala aquilo tudo que eu mencionei, e ele está ali olhando para aquele percentual. No final das contas, né? Então, o desafio, o que que é? E eu tento falar isso com todos os clientes que eu converso. Falei, olha, você não está contratando um percentual de desconto. O que você está contratando é um preço de quilowatt-hora. E aí eu posso te garantir, eu falei isso com ele, eu posso te garantir, se você for olhar o preço da concorrência e o meu preço, o meu está mais baixo. Por que que isso é o maior desafio? Porque a concorrência, quando vai apresentar a proposta, eles simulam dados que às vezes o percentual é muito maior que o nosso. O pessoal, a concorrência projeta às vezes que as tarifas das distribuidoras vão aumentar muito, projeta que vai ter bandeira, projeta IPCA, faz um monte de projeções que no final o percentual que ela coloca na tela é melhor que o nosso. E a gente é conservador, né, gente? Então, assim, a CEMIG está aqui há 73 anos, nós vamos continuar. Então, a gente é muito responsável naquilo que a gente coloca num papel. Então, a gente prefere colocar uma informação mais conservadora, que é o que a gente faz. Né? A gente coloca geralmente o percentual da bandeira verde, a gente não fica fazendo projeções de tarifa nem de bandeira, a gente coloca um retrato de hoje na nossa proposta, que é o cenário mais conservador possível. Enquanto a concorrência está trabalhando no cenário mais alardeante possível e em cima dele o desconto acaba ficando maior. Então, esse é um desafio. Então, eu preciso ganhar a confiança do cliente, eu preciso ter a oportunidade de mostrar para ele que o do concorrente está dando 35, o meu está dando 25, mas o que ele está contratando é um preço. E o meu preço está melhor que o dele. Então, eu preciso, de qualquer forma, achar um gatilho para poder mostrar isso para ele. Então, eu peço ele, olha, eu afirmo para ele às vezes, deixa eu te ajudar a analisar as outras propostas. Ou então eu falo, olha, eu te garanto que a CEMIG tem o melhor preço do Brasil. Se você tiver alguma proposta aí que está te dando um percentual maior, desconfie. Deixa eu te ajudar. Então a gente tem que fazer isso porque realmente ele está batendo o olho nas duas propostas e na maioria das vezes a concorrência coloca um percentual muito maior do que o nosso. Tá? Esse é um grande desafio. E aí, diante desse cenário, né, eu coloquei aqui, né, duas alternativas, né? Mostre para o cliente que, ao comparar o valor do kilowatt, que é isso que ele está contratando, a nossa proposta é a melhor do concorrente. Mas podem falar isso, gente, com firmeza, com garantia. Eu te garanto. E aí, depois, se não der certo, gente, se o nosso preço não for melhor, a gente vai admitir que não é, e vida que segue, mas de um modo geral, assim, nunca aconteceu até hoje, tá? Nada impede de acontecer, né? O mercado é muito dinâmico, mas até hoje não aconteceu. Explore a segurança de contratar com a CEMIG e explore o fato de você estar ali para ajudá-lo, tá? Então, é isso, assim, como é que a gente lida com esse desafio do cara estar enxergando um percentual? É eu falar que o meu preço é melhor e que ele não está observando o preço. E aí, quando vocês tiverem acesso às propostas, podem compartilhar conosco também para a gente ajudar vocês a encontrar esse preço, né? Por trás de todo percentual de desconto tem uma tabelinha lá onde tem o preço que está sendo vendido. Então a gente mostrar para o cliente, olha, o preço dele aqui é 300 e o meu é 250. Como é que ele pode estar te vendendo um desconto maior? Só nisso aí o cliente já vai desconfiar da concorrência e vai falar, olha, realmente esse cara está me falando a verdade, né? O outro estava me enganando. É, E a questão da segurança também, né? De contratar com a CEMIG. Fala, olha, desconfie, se tiver alguma coisa melhor que o meu, pode desconfiar. A gente é líder, não é por acaso. O melhor preço do mercado é da CEMIG. Então, quando eu coloco essa pulga atrás na orelha, esse cara, olha, mas por que ele está falando isso com tanta segurança, né? Será que é mesmo? Ele está falando com tanta convicção? Deixa eu abrir para ele aqui a minha proposta para ver se
se ele está falando a verdade. Então, usem e abusem, né, dessas premissas, tá? Eu acho que quando a Lohane falou que eu tinha algumas iniciativas mais diferentes, eu acho que é isso, viu, gente? É essa convicção que eu falo que o nosso preço é o melhor. Mas eu acredito nisso todo dia e tem dado certo. Então aqui eu trouxe, para exemplificar isso que a gente estava falando, como é que vem, né, a nossa simulação, a nossa proposta que a gente apresenta. Eu gosto de frisar muito nessa tela. Muitas vezes eu não envio para o cliente aquela proposta toda. Quando é um primeiro contato, muitas vezes eu mando essa tela, que é a página 7, geralmente. É um chamariz para mostrar para ele, né, olha aqui sua economia, né, e aí depois eu vou explorar todos aqueles itens da proposta que fala da CEMIG, da segurança, dos nossos clientes. Num primeiro momento eu uso muito essa página 7. Então a gente apresenta para ele essa diferença do mercado cativo para o mercado livre e apresenta essa curva de desconto aqui, né, de percentual de desconto em cada bandeira. Aí a concorrência coloca destacado 27. Poxa, pega lá o pior cenário de bandeira vermelha e fala para ele que ele vai ter 27. A gente, numa página anterior, na página 6, a gente coloca o 17. Também não é tão legal, né? 17 é o cenário mais conservador. Eu geralmente falo para o cliente o seguinte: você vai ter 22% de desconto na média. Porque aí eu consigo explicar, olha, depois eu vou explicar com mais calma. Na bandeira verde é 17, na vermelha vai chegar a 27, mas na média você vai ter 22. Então eu sempre trabalho com esse conceito médio. É uma forma de trazer um percentual de desconto maior, né? E não é uma mentira, na média é 22% mesmo, e eu alinho um pouco o meu discurso com o da concorrência. A concorrência trabalha muito com esse conceito de desconto médio sobrecarregando bandeira. O nosso é só a média mesmo, entre todas as bandeiras. Então eu uso muito esse argumento, para ele não focar só no 17, e nem a gente falar que vai ser 27, né? A gente também tem que ser muito correto, muito ético, porque ele vai cobrar da gente se não for aquilo, então eu trabalho muito com esse conceito de desconto médio, tá? Essa é uma estratégia que a gente adota, que eu adoto e funciona bem. Mas muitas vezes eu preciso escrever isso para o cliente ou falar para ele esse número, porque às vezes quando a gente manda um PDF ou mostra, às vezes ele não tem nem a paciência de entender. Então ele vai muito naquilo que eu escrevo ou que eu falo para ele, olha, é 22% na média que você vai ter, tá? Então eu gosto de usar muito esse argumento e usar muito essa estratégia de percentual médio. E eu gosto muito de materializar aquilo para ele. É, mas e aí, né? Tipo assim, pô, 22% de desconto, mas ele vai pensar assim, e daí? Eu gosto de materializar. Eu falei, cara, você vai ter 221 mil reais de economia em 5 anos. E o que você consegue fazer com 221 mil reais hoje no caixa da sua empresa? Dá para você reformar esse galpão? Se for uma escola, né, por exemplo, uma faculdade, dá para você reformar a quadra? Se for um hotel, cara, quantos ar-condicionado e quantas televisões você consegue comprar com 221 mil reais? Então, sempre a gente tentar materializar a economia em algo tangível, algo que a empresa dele, algo que ele vai enxergar. Cara, quantos carros você consegue comprar com 221 mil reais para jogar na mão dos seus vendedores? Né? Então, o quanto 221 mil reais representam hoje no caixa da sua empresa para você negociar com o seu fornecedor, para você comprar mais barato? Porque a conta de energia é isso, não é? A gente não está falando de 3 mil reais no mês. A conta de energia você vai pagar todos os meses pelos próximos 5 anos. Então não são 3 mil reais, são 221 mil reais que você está colocando no caixa da sua empresa. E aí desafia ele, né? O que que isso representa para você hoje? É muito dinheiro? Todo mundo vai falar que é, né? Eu gosto de fazer uma analogia, né? Eu gosto de fazer isso porque é o seguinte: olha para vocês verem que a gente está aqui falando de venda, desse desafio, né, da dificuldade que é, não é fácil vender. Mas olha só, a gente está dando um benefício para o cliente e mesmo assim não é fácil de vender, né? Por que será? Tinha que ser, né? 3 mil reais por mês, quem não quer? Eu sempre faço uma analogia com a nossa vida mesmo, no dia a dia. Às vezes você tem um plano de celular da Vivo e você paga lá 150 reais por mês. Todo dia a TIM está te ligando, oferecendo um plano melhor, com mais internet, mais barato, e você não dá nem ouvidos, né? Ou seja, aquilo não é uma prioridade para você.
Agora, deixa uma outra escola, um outro banco me oferecer 20% no meu financiamento habitacional, né, ou na escola dos nossos filhos. Opa, na hora eu assino. Então, para o cliente, isso é mais ou menos assim também, né? Por que a energia seja importante para ele tem outras prioridades. Então, R$ 3.600, que é esse exemplo aqui, talvez não vai despertar nele sabe, esse brilho no olho. Mas quando eu mostro para ele que está deixando de botar R$ 221.000 no caixa, opa, acende um alerta. Porque R$ 221.000 é dinheiro. E aí a gente tem esse valor na nossa proposta. Então, às vezes, explorem este número, sabe? E materializem isso em alguma forma que vai gerar mais competitividade para o negócio deles mesmos. E aí vocês pegam o gancho, igual eu mencionei aqui, né? É um ar-condicionado que você vai comprar, é o carro, é o galpão, enfim. Tomar uma água e vamos falar agora de funil de vendas, gente. Mas assim, vamos lá. Quem, quem fez administração de empresas ou quem já atuou com vendas, ouve falar muito nesse tal de funil de vendas. E aí a gente vai explicar isso, porque isso aqui é uma verdade absoluta, né? E eu comecei lá na minha apresentação falando do funil de vendas, quando eu disse assim, como é que eu consegui fechar 300 contratos? Porque eu conversei com 1.000 clientes. E isso é uma verdade absoluta. Para eu fazer uma venda aqui na CEMIG, eu preciso conversar com 4 clientes. E para eu ter a oportunidade de conversar com esses 4 clientes, gente, o nosso time de pré-vendas deve ter feito umas 50 ligações. Então, quando eu fechar uma venda, eu preciso falar com 4 clientes. Se eu quiser fechar a segunda, eu tenho que falar com 8. E assim, isso é uma verdade absoluta. Não tem outro caminho. Então, vamos entender, né? São 3 etapas no funil de vendas. A primeira é a prospecção. Vamos falar assim, é a boca do funil, é a parte mais alta lá do funil. É quando eu tenho um primeiro contato com o cliente. E aí, é, vocês podem chegar nesse cliente porque vocês já fizeram um projeto para ele, né? Ou porque vocês já tiveram contato com ele antes, já ofereceram um outro produto, né? Ou porque ele é seu vizinho, ou porque alguém te indicou. Aí você conseguiu chegar até ele, né? É, então, nesse primeiro momento, qual que é meu objetivo? É pegar a fatura de energia dele. Né? Eu já vi lá, ou então pode ser até uma prospecção fria. Eu estou andando aqui e eu vi que o transformador do cliente está lá dentro da cabine dele. Eu vou bater na porta e falar: olha, você é de média tensão, a gente tem uma solução para você. Pode ser até uma abordagem direta. Mas nesse primeiro momento, eu estou fazendo a prospecção. É o primeiro contato. Eu só quero despertar nele um interesse, uma curiosidade e conseguir uma fatura dele. Né? Nesse primeiro momento, ninguém vai fechar nada. Conseguir a fatura dele, eu falo, vou fazer um estudo para você personalizado, eu vou fazer um estudo sem compromisso, deixa eu fazer um estudo de viabilidade para vocês. Aí é a hora que a gente vai mandar a fatura lá para o Gabriel e ele vai devolver para a gente com a proposta personalizada. Né? Nesse momento, no meio, o que eu preciso fazer? Eu preciso tentar marcar uma reunião com esse cliente. Eu preciso apresentar essa proposta para esse cliente. Eu vou falar para vocês o seguinte: eu nunca fiz uma venda que eu não tivesse feito uma reunião com o cliente. Que eu peguei a fatura, mandei uma proposta e ele deu de acordo. Isso nunca aconteceu comigo. Então, queria dar essa notícia para vocês também. Achar que pegar uma fatura e que você vai mandar um PDF para ele via WhatsApp e que isso vai ser suficiente, não vai, viu, gente? A gente precisa passar por essa segunda etapa, porque é aqui que a coisa vai acontecer. Tá? Então a gente tenta marcar uma reunião. Se for presencial, eu acho que é melhor ainda. Se não for presencial, via Teams, ou inclusive com o time CEMIG, chama a gente para participar dessa reunião, a gente ajuda vocês a apresentar essa proposta, porque é nesse momento que a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai quebrar as objeções, a gente vai ganhar confiança, que a gente vai criar a conexão do cliente. Lembra lá atrás que a gente precisa criar uma conexão? Se eu mandar o PDF pelo WhatsApp, eu não vou criar conexão. Né? E eu posso ter certeza que vários já fizeram isso. Se ele fosse contratado dessa forma, ele já teria contratado há muito tempo.
Então a gente já está naquela fase do cliente mais difícil. É o cliente que está ali esperando algo diferente para tomar essa decisão. Então aqui, nesse momento, o objetivo nosso é marcar uma reunião. E aí, alguns argumentos valem. Olha, eu sou representante da CEMIG, ou eu atuo nesse segmento há mais de 10 anos. Ou então, quem me indicou o seu contato foi o fulano. Enfim, você buscar algum arranjo ali, algum argumento para poder conseguir essa reunião e demonstrar que a gente é autoridade nesse assunto, tá? Eu sempre coloco aqui o meu tempo de experiência, por exemplo, no Mercado Livre, para poder demonstrar essa autoridade. Ou então é muito bom, cara, quando a gente está preparado e nessa fase da reunião o cliente tem dúvida e a gente tem a resposta na ponta da língua. Cara, nada transmite mais segurança, mais confiança do que isso, né? Então, assim, é importante também a gente estar preparado, né? Entender, por exemplo, a proposta da CEMIG ali, cada página da apresentação, ou se for uma proposta firme, entender aqueles pontos que está lá, e aí a gente coloca, né? A gente já tem lá o nosso treinamento, que eu imagino que vocês já fizeram, tem muita informação hoje em dia disponível na internet também, mas é importante a gente também estudar um pouco, buscar esse conhecimento para a gente de fato ser essa autoridade, tá? E usar da marca CEMIG. Olha, eu represento a CEMIG, a líder do mercado, sabe? Então, e o nosso time também, né? A Gisele, o Daniel, eu, todos nós somos à disposição para entrar com vocês nessa fase dessa apresentação, tá? E aí, a última fase do funil de vendas é o fechamento, né? Aí você fala assim, nossa, Mauro, eu agora cheguei na última fase, né? Tá tudo certo, eu fiz a prospecção, eu fiz a reunião, nós explicamos para o cliente, transmitimos segurança, tá tudo top, agora é só o cara assinar a proposta, meu trabalho acabou. Ai, ai, gente, é agora aqui que o trabalho começa. Vou mostrar para vocês como que é a fase do fechamento, mas antes queria deixar um recado. O cliente compra quando ele sente que entende. Então, primeiro a gente educa, depois ele confia, né, na nossa marca, no nosso entendimento, né, na segurança que a gente transferiu. Então, ele entende, confia e tem segurança de que não corre riscos. Então, é isso que vai levar ele a tomar a decisão. Então, lá atrás, a gente falou dos clientes que já migraram. Esses clientes que não migraram ainda são justamente os que não entenderam, não confiaram e não se sentem seguros. E por isso que eles não fizeram esse movimento ainda. Tá? Porque desconto já bateu na porta deles de 20, 25, de 30, de 35. Está faltando, para ele é isso aí. É entender, confiar e transmitir essa segurança. Tá? Então vamos lá para a última etapa do funil, que é o que eu faço aqui todo dia. E aí é o meu desafio para vocês, como vendedores. Aqui é o seguinte: o fechamento é o espírito do vendedor. Porque nas etapas anteriores, tudo bem. Se você estava ali como um engenheiro, como um consultor, ou como um amigo, alguém que está atuando em outro segmento. Agora, aqui nessa fase, não tem jeito. Tem que ser espírito de vendedor. Tem que estar com sangue no olho. Tem que ter a venda correndo na veia. Por isso que eu me identifico como vendedor, porque todo dia eu venho para a CEMIG aqui e eu faço isso aqui o dia todo com vários clientes. Então, no primeiro dia, a gente enviou a proposta, né? A gente fez a reunião, a gente conectou com o cliente, a gente conversou e tudo mais, transmitiu segurança, e aí eu mandei a proposta para ele. E aí, ele vai fechar? Eu nunca tive essa sorte, gente, de fazer uma reunião, mandar a proposta e o cliente me devolver ela assinada. Nunca. Eu mando a proposta e esse cliente vai sumir. E aí eu vou procurá-lo de novo. Geralmente eu procuro ele lá no dia 5, que é quando vence a nossa proposta. Ô fulano, conseguiu avaliar o material que eu te mandei? Nossa proposta está vencendo hoje. Você ficou com alguma dúvida? Eu posso te ajudar? Como é que vocês avaliaram o material que a gente compartilhou com você? Conseguiu levar para a sua diretoria? Quer que revalide a proposta por mais 2 dias? Então aqui, no dia 5, eu tenho que fazer uma segunda abordagem, tá? Não adianta eu fazer antes, porque também não deu tempo. E depois também a proposta já até venceu. Então eu sempre marco esse dia 5 para fazer uma segunda abordagem. Ele às vezes não me respondeu, ou respondeu que não conseguiu avaliar.
ou falou que não conseguiu ir para a diretoria, e aí dali eu já pego um gancho para revalidar a proposta, ou eu espero mais 2 dias e falo, olha, a gente teve uma atualização dos preços aqui, nossos preços vão subir. Você quer revalidar aquela proposta que eu te mandei? Eu ainda consigo manter aquela condição. Ou o contrário, olha, o meu preço caiu. Você quer revalidar a proposta? Está num momento excelente para fechar, mas eu preciso trazer para ele alguma novidade, né? É porque ele já não tinha dado bola ali até no dia 5, eu preciso às vezes trazer para ele alguma novidade para ele retomar ali aquele assunto. Um outro gatilho que a gente usa, final de mês, chegou na última semana do mês, aquele cliente não me respondeu nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Eu vou e ligo para ele. Ô fulano, é, essa é a última semana para a gente fechar a sua contratação para você migrar no mês de abril de 26. Se a gente deixar para a semana que vem, você vai perder um mês. Lembra que era R$ 3.600? Não vão perder, não. Vamos aproveitar que a gente está no final aqui de agosto para a gente fechar o fechamento e você já migrar em abril. Então, eu trouxe um outro contexto, que é o final do mês, para ele não perder a data de migração, né, para não deixar virar o mês. Aí, às vezes, a ANEEL acionou a bandeira vermelha P2. Essa notícia sai todo dia 28, 29, você vai ter bandeira. Eu vou e mando mensagem para ele. Geralmente eu printo até a notícia. A ANEEL aciona a bandeira vermelha. Eu falei, ô fulano, e o Mercado Livre? Aqui, no Mercado Livre você não vai pagar bandeira mais não. Você viu que sua conta vai ficar mais cara esse mês? E assim, gente, pode ser qualquer gancho que eu tiver para eu poder trazer para ele uma novidade. Tá? Eu falo que o preço mudando aqui para mim, para mais ou para menos, tá ótimo, porque pelo menos eu tenho algum assunto para mostrar, para mexer com o cliente. Fala, olha, meu preço está subindo, vamos tomar decisão rápido antes que suba mais. Ou olha, o preço caiu, agora a hora de você fechar é agora. Então, tudo que muda é um gatilho para eu poder fechar com esse cliente, para eu poder voltar com ele, porque ele não toma essa decisão rápida. E aqui eu coloquei alguns ícones, né? Essas mensagens, gente, não pode ser só via WhatsApp. A gente está um pouquinho hoje acostumado com o WhatsApp, né? A gente só manda mensagem, se ele não responder, a gente acostumou a ignorar mensagem de vendedor no WhatsApp e a gente também, como vendedor, acostumou a abordar só por WhatsApp. Então ficou uma situação que é cômoda para os dois lados, mas ninguém fecha negócio. Então a gente tem que alternar esses canais. Eu posso mandar um WhatsApp? Posso, no dia 1, no dia 5. Agora ele já me ignorou no WhatsApp. Às vezes eu vou fazer uma ligação, né? Porque aí quando ele me atender, eu vou falar da bandeira, eu vou talvez fazer um compromisso com ele, para ele tentar travar uma data para ele me dar uma resposta. Se ele me atender, ele vai, sabe, é diferente. Ele não vai me ignorar igual ele ignorou no WhatsApp. Eu posso ir bater na porta dele. Não, fulano, tô aqui na sua porta. Aí resolvi entrar só para ver se você ficou com alguma dúvida, sabe? Então, uma abordagem presencial, coloquei uma fogueira, sinal de fumaça. Se o cara captou o sinal de fumaça, é melhor às vezes do que um WhatsApp ignorado, né? Então a gente mudar os canais, não fica só no mesmo canal. Às vezes a gente muda aqui, às vezes a gente manda um áudio, eu escrevo assim para o cliente, escuta, vou te mandar um áudio, tem informação importante para te contar, e manda um áudio. Gente, quem resiste a um áudio ali, né, uma informação importante, ele não sabe se é uma fofoca, o que que é, aí ele acaba escutando. Pelo menos ele não vai me ignorar, a minha mensagem chega, né? Então, abusem dos canais, não fica só no mesmo canal, né? Ele já te ignorou 2 vezes no WhatsApp e vai continuar te ignorando, tá? Então mudem os canais. Uma informação importante. Eu acho que 90% das minhas vendas eu gastei pelo menos 5 contatos para fechar com o cliente. Pelo menos 5. Eu garanto para vocês que a concorrência, a maioria das pessoas, desistem na terceira, porque eles não são vendedores. Vocês, a partir de hoje, serão vendedores. Vocês vão até a quinta, porque vocês vão ter certeza que metade da turma já ficou pelo caminho, tá? E estatisticamente eu posso falar para vocês, o fechamento acontece por volta da quinta, sexta abordagem. Não, Mauro, mas é muito trabalho. Mas ninguém falou que ia ser fácil, né? E não é fácil mesmo. E aí, no mundo perfeito, e eu acho que a gente vai caminhar para isso muito em breve, a gente vai ter lá, né, uma área logada onde vocês vão enxergar esse funil aqui, né, que são os clientes que vocês fizeram a primeira prospecção, os clientes que vocês já fizeram a reunião e os clientes que vocês estão aqui na fase de fechamento e às vezes até com alguma sofisticação, falando se vocês já tiveram primeiro, segundo, terceiro follow-up. No mundo ideal, a gente teria uma tela onde vocês veriam isso, né?
mas hoje a gente ainda não tem. Então, eu convido vocês a desenvolver alguma forma de anotar isso aqui, né? Em que etapa que você está. Você pode usar uma agenda para falar, ó, já liguei para esse cliente 2 vezes, já mandei mensagem, já liguei, né? Ou vocês podem, eu uso muito o WhatsApp, eu coloco etiqueta no WhatsApp, eu deixo ali o cliente como mensagem não lida, né? Para eu poder voltar nele. Ah, Mauro, mas aqui eu tenho uma outra atividade, eu não consigo ficar 100% dedicado à venda do Mercado Livre. Tira um dia, né? Tira uma segunda e uma quinta para você correr o WhatsApp em todos os clientes que você foi, para você voltar e fazer um segundo follow-up. É importante que vocês façam essas comunicações, tá? Não tem outro jeito, é mais ou menos por aí, tá? E aqui, gente, sobre o funil, né? Tá explicando assim esse conceito de funil, nada mais é o seguinte: eu preciso pegar 10 faturas para eu marcar 4 reuniões, porque os outros 6 não marcam reunião comigo, para eu poder fazer uma venda. Então, quando aqui na CEMIG a nossa meta é fazer 2 vendas, por exemplo, quer dizer que eu preciso pegar 20 faturas. E se eu quiser fazer 10 vendas, são 100 faturas. E a vida de vocês vai ser mais ou menos isso também, tá? Então, assim, eu preciso pegar 10 faturas para eu conseguir 4 reuniões presenciais para eu conseguir fechar uma venda. Mais ou menos é isso que a gente faz. Então, quanto mais faturas eu conseguir, quanto mais reuniões eu conseguir, mais vendas eu vou fechar. Isso é uma verdade absoluta. Se alguém aqui conseguir fazer coisas assim, né, conseguir passar direto, todo mundo, toda fatura que ele pega, ele fecha uma venda, esse cara é espetacular, mas na média é muito esforço para a gente conseguir o resultado, tá? Então, é isso, eu queria dizer isso para vocês. Arrume um jeito de controlar, né, esses 5 follow-ups. O pessoal fala de follow-ups, mas é comunicação, né? Estabeleça essas 5 comunicações com o cliente. Vocês vão ter certeza que a concorrência para na terceira tentativa. Então não desistam, tá? E aí, um outro gancho também, né, que eu comentei, todo mundo vai migrar. Todo mundo vai migrar para o Mercado Livre. É, na hora que esse cara se sentir mais seguro, aquele concorrente que parou lá no terceiro contato já sumiu da lista dele. Ele não vai lembrar mais. Você está ali, você está me assistindo, você está trazendo uma notícia do setor elétrico, você está mandando um vídeo, você trouxe uma informação sobre bandeira, né, uma novidade. Você está ali no radar dele. Na hora que ele também sentir que é o momento dele tomar decisão, se ele quiser ter uma atitude mais proativa, ele vai lembrar de você. Isso acontece o tempo todo. Ontem um cliente me chamou falando que ele mudou de ideia, que ele desistiu de colocar a usina solar e tal. Quer dizer, porque eu fiquei na memória dele. Eu tenho certeza que tinham outros contatos que tinham abordado ele, mas ele lembrou de mim, né? Então, façam isso. Sai uma notícia, compartilhe com ele informações. A gente está caminhando já um pouco para o final, mas agora falando do fechamento, porque eu conectei com o cliente na minha primeira ou na minha segunda abordagem, eu apresentei as vantagens da CEMIG, eu tô queimando mensagem para ele aqui, mas agora eu preciso aproveitar o que faz o cliente fechar. E aí eu vou falar dos principais gatilhos assim, que faz o cliente fechar negócio, sabe? Que faz ele tomar a decisão. Primeiro gatilho é a prova social. É aquele que eu comentei do supermercado. Quando eu citei um outro supermercado que ele admirava, ele fechou na hora, né? Mostre que os outros iguais a ele já compraram. Então você pode falar assim, olha, aqui na nossa cidade, quase todo mundo já migrou, né? Ou então, olha, eu estive aqui agora no seu parceiro, no seu, né, na empresa tal, e ela fechou conosco por 5 anos, né? Ou então no seu segmento, a gente acabou de voltar, né, de uma reunião de um cliente do seu segmento, que ele fechou conosco. Então, mostra para ele que é, os parceiros, os concorrentes, os vizinhos, o meio onde ele está inserido já tomou a decisão. É mais fácil para ele tomar a decisão quando ele sente que alguém já fez isso antes, sabe? Então, tentem trazer essa prova social. Se vocês tiverem na carteira, nota 10, né? Aí é excelente. Agora, se não tiver, fala para ele, nossa, eu acabei de vir aqui de 2 clientes aqui no Distrito Industrial,
E os dois acabaram de fechar comigo. Às vezes você nem foi, mas fala para ele, né? Demonstra para ele que há um engajamento da turma que está ali naquela cidade, naquele segmento, tá? Segundo, então esse é um dos gatilhos que faz ele tomar a decisão, ele seguir o caminho do outro. O segundo gatilho, e ele vale, no nosso caso aqui da CEMIG, para mim principalmente, pela forma que a gente conduz, é um gatilho que eu uso muito, né? Que eu sinto que o cliente mais é, influencia a decisão dele, é a autoridade. Né? O cliente está lá com aquele monte de proposta, cheio de dúvida, inseguro. Então, quando você chega e você se coloca na mesa com autoridade, você domina o assunto, você traduz, você tira as dúvidas. Ele perguntou A, você tem a resposta pronta né, na ponta da língua, ele se sente muito seguro. Nossa, esse cara aqui é uma autoridade nesse assunto. Geralmente eu observo o cliente, antes de fechar comigo, quando ele usa desse gatilho, ele me faz uma pergunta. Ou uma pergunta técnica, ou uma pergunta da proposta, ou uma dúvida. Aí quando eu respondo ele de imediato, de prontidão, geralmente em seguida ele fala assim, ok, vamos fechar. Sabe? Ele confia em mim, ele sabe que tudo que eu falei foi verdade, porque no final das contas eu consegui tirar as dúvidas dele. Sabe? Então esse é um caminho também, é um gatilho muito importante, que é da autoridade. Escassez e urgência. Esse aqui a gente usa o tempo todo. Os preços vão subir. Ou tivemos uma janela de redução nos preços essa semana. Olha, sua proposta vence amanhã e meus preços já subiram. A gente precisa usar esse gatilho porque o cliente toma muita decisão baseado que aquilo vai acabar, que aquela condição vai acabar, ou que é urgente essa tomada de decisão. Olha, se a gente não fechar essa semana, a gente vai perder o prazo de migração. Então, a gente fazer com que o cliente saia da situação de conforto, porque a verdade é, ele não quer contratar, ele está confortável, sabe? É igual a história lá do fone de ouvido. Eu cheguei lá no Mercado Livre, tinha aquele monte de fone de ouvido, eu desisti, né? Eu não entendo nada de fone. Então o cliente também ele está um pouco inseguro, ele está confortável da forma que está hoje. A gente precisa levá-lo a sair um pouquinho dessa posição incômoda e tomar a decisão. Então a gente precisa usar desses gatilhos. Eu todo mês aqui, toda vez que a ANEEL publica bandeira tarifária, eu vou mandando mensagem para os meus clientes lá falando, olha, bandeira vermelha de novo. Você vai continuar pagando bandeira no mercado cativo? Né? Vamos tomar essa decisão. Então eu uso muito desse gatilho da escassez e da urgência. E o preço, a gente usa ele o tempo todo, né? Ou você vai falar que o preço vai subir, que ele precisa tomar decisão rápido, ou você fala que o preço caiu e que é um melhor momento para ele contratar. Então, o preço subindo ou caindo, a gente usa isso como gatilho do mesmo jeito, né? O gatilho do medo, né? Ou da segurança. A CEMIG é líder nesse segmento. Pode ficar tranquilo, a gente está há 73 anos no setor de energia, ou a gente vai fazer tudo junto com você, né? A gente vai caminhar de mãos dadas com você nesse processo. Então, é um gatilho assim que no caso da CEMIG, principalmente para quem atua em Minas Gerais, né, é que também é um dos mais fortes, sabe? O cliente se sentir seguro com a CEMIG. Talvez fora de Minas, a marca CEMIG não transmita tanto isso, aí é importante vocês conseguirem traduzir isso, né? E aí falando que a CEMIG é líder, que ela é uma empresa de 73 anos, que ela atua no setor de geração, transmissão e distribuição, que ela não é uma comercializadora. O cliente tem muito medo de comprar de comercializadora, de comprar de banco. Assim, eles comentam muito isso com a gente. Comprei da CEMIG porque ela atua nos três segmentos. Então, usar isso, né? A CEMIG não é um banco que está aqui se aventurando no mercado novo. A gente atua nesse segmento de energia há 73 anos. Então, esse gatilho da segurança e, consequentemente, do medo. Olha, você vai. Esse fornecedor que você está negociando, esse fornecedor aqui eu não conheço. Eu acho que tem empresas muito boas. Agora, essa que você está com a proposta, assim, acho que você devia reavaliar, sabe? Então, usar isso também para diminuir um pouco ali a concorrência, né? Olha, você conhecia essa empresa? Eu não conheço. Quando o cliente se dá conta que ele não conhecia a empresa, que ele está quase fechando um contrato, ele, opa, peraí, realmente. Então, é o gatilho da segurança. Tem outros também que eu gosto, né? E quando eu uso muito o gatilho do compromisso, que é quando eu ligo para o cliente. Ele está ali me enrolando, me enrolando, me enrolando, aí eu ligo para ele. E aí, quando eu ligo, eu falo assim: não, então vamos combinar um dia
para você me retornar ou para eu te mandar a proposta? E aí, quando ele combina comigo uma data, sabe, ele fica meio que. Ele não quer parecer que ele não tem palavra, né? Então, eu uso muito esse gatilho também do compromisso. Eu tento fazer que ele tenha um compromisso comigo de alguma data para me dar retorno. E aí, geralmente, dá certo. É, e tem uma coisa muito importante também, que é um outro gatilho, e esse aqui é muito importante, que é quando o cliente está no momento dele. Às vezes, até com a gente mesmo acontece, né? Você está ali navegando na internet, aí você vê uma coisa que te interessou, você clicou, aí o vendedor veio, mas você não está com o menor saco para fazer aquilo naquele momento. Aí você só ignora. Aí passa um tempo, você, nossa, eu preciso retomar aquele assunto. Aí você vai e procura o vendedor, né? É no momento que você quer, no momento que você se sente. Gente, o cliente te mandou mensagem naquele momento, é a hora que ele está preparado. Ele voltou àquele assunto, ele se tornou quente de novo por conta própria. Então, para tudo que vocês estão fazendo e interage com ele. Porque se você não interagir, ele vai no outro vendedor. Se o outro interagir, é com ele que ele vai caminhar. Sabe? Então, tem um momento do cliente. Não percam esse momento. Por mais que você esteja envolvido em outra atividade, o cliente te mandou um oi ali, né? Te chamou depois de um tempo. Aproveitem esse gatilho, ele está pronto para tomar a decisão. Então, não deixem passar, sabe? E aí, geralmente, quando é assim, ele realmente fecha muito rápido. E um outro gatilho também que eu uso muito, principalmente para quem já tem algum domínio de fatura, já entendeu, pegou a fatura do cliente, ele está com uma demanda muito grande ou muito pequena, mostra para ele que ele pode reduzir a fatura. Se você entender do sistema da distribuidora, fala assim, não, aqui, eu peço a redução da demanda para você, ajude ele. Ou então ajude a traduzir as outras faturas. Enfim, ofereça algo para ele de graça. Porque ele vai se sentir na obrigação de te retornar, sabe? Ele vai se sentir em débito com você. Então, o gatilho da reciprocidade. Então, a gente faz isso o tempo todo. Falei, olha, você viu que você está ultrapassando a demanda? É muito simples, você pedir para a distribuidora. No caso de vocês, quem dominar, se você fizer isso por ele, acabou. Eu acho que vocês fizeram, ganharam o cliente. Não vou pedir um aumento de demanda para você. Vou pedir uma redução. Ou então só faz o alerta aqui, você está pagando reativo. Você já olhou isso? Ele, não tinha observado, ninguém nunca me falou isso. Pois é, não, a gente aqui, a gente olha a fatura como um todo, né? Então ofereça algo para o cliente que ele vai se sentir nessa obrigação de te devolver isso, né? Você pagou um café para ele, ele vai te pagar um café de volta, pode ter certeza. Então aqui eu gosto de trazer alguns exemplos. Então esse cliente aqui, ele me perguntou alguma coisa, eu mandei um áudio explicando, e aí ele falou, preço fixo é melhor, tem uma variação do IPCA, mas é mais arrojado. O que eu faço? Eu concordo com ele, sabe? Às vezes é importante também deixar o cliente ter razão. Ele tem que ter razão. Então a gente escuta, ele fala, às vezes ele está falando uma coisa mais absurda do mundo, mas você concorda, fala, não, é uma boa opção sim. Você consome muito no horário de ponta, eu falei para ele, ele falou assim, preço é melhor. Eu falei, é mesmo, eu concordei. Vou iniciar com desconto em julho, certo? Certo. Se fecharmos essa semana, sim. Ou seja, eu usei o gatilho aqui da urgência, né? Se a gente fechar essa semana, sim. Ou seja, deixar para a semana que vem não é julho. Aí ele, vamos fechar sim. 3 ou 5 anos, Eberson? 5. Gente, eu não perguntei 1, 2, 3. Não, eu não perguntei quanto tempo, não. Eu dei ele duas opções, é 3 ou é 5? Sabe? E aqui porque a gente já tinha conversado antes. Se não, é 5 anos que a gente vai ofertar. Aí, se o cliente colocar alguma objeção, aí a gente vai falar de prazo, pode diminuir. Mas se não, é a gente é que vai caminhar ele para o fechamento. Ele não sabe o que ele quer. A gente é que sabe. Então a gente vai sugerir primeiro 5 anos. No caso aqui, ó, 3 ou 5? 5, né? É igual o vendedor, quando pergunta assim, você quer parcelar de quantas vezes? Ué, de máximo que puder, ué. Né? Se ela falasse comigo só 3, eu ia concordar. Ela falou, de quanto? Eu falei, eu quero 8. Ah, não, então parcela de 8. Então aqui a gente não dá para o cliente essa opção. Ah, 1, 2, quantos anos? Não, 3 ou 5. E aqui o gatilho, então, da urgência e emergência. Aqui o outro, olha que legal. Eu postei lá nos meus status que a CEMIG tinha chegado a 3.000 clientes. Depois de muito tempo, esse cara estava sumido, eu postei, ele viu isso lá, aí ele mandou bom dia. Aí eu de prontidão, bom dia. Observa lá, gente, 10h35. Quer dizer, o cara, depois de meses, estava lá, esqueceu desse assunto, mas ele viu meu post. Então ele retomou o desejo dele.
ele mandou, eu respondi na hora, né? É o gatilho do poder de compra do cliente, quando ele está inclinado a fechar. Como vai? Ótimo. Depois que ele vier com você uma cotação, claro, vou te enviar. Ou seja, às vezes eu vou mandar às vezes uma notícia, é um post que eu vou fazer nos status, ou porque ele lembrou de mim por qualquer motivo, eu estou pronto ali para ele, né, para retomar essa negociação na hora que ele quer. Esse é o melhor momento para fechar. Aqui um outro, deixa eu ver aqui. Aqui foi eu, né, que procurei. Tô lá nos meus 5, nos meus 10 contatos com clientes, sem desistir. Oi, André, boa tarde, tudo bem? Avaliar a nossa proposta? Amanhã é o último dia para fecharmos as contratações de setembro. A partir de março, a migração do cliente fica para outubro de 25. Perdemos um mês de economia. Aqui eu podia até falar, né? São R$ 5.000 por mês. Aí ele respondeu: Oi, Mauro. Estou atento aqui ao prazo. Ainda hoje obtenho o ok do meu diretor. CEMIG é nossa escolha, vou fechar com vocês. Né? Então, assim, é um follow-up que a gente vai fazendo usando desses gatilhos. Porque se eu ficar só falando com o cliente assim, bom dia, analisou a proposta? Né? Bom dia. E o Mercado Livre? Eu preciso despertar no cliente algum gatilho para ele tomar a decisão. Porque lembrando, gente, o cliente não quer comprar da gente. Tá? Ele quer ficar na situação de conforto. A gente precisa tirar ele dessa situação. Aqui mais um. Mariana, bom dia, como vai? Passando para fazer um alerta, ok? Olha só, estou preocupado com ela. Eu estou fazendo um alerta para você. Os preços subiram forte essa semana e a tendência é de forte alta nos próximos meses. Aí eu falo que as previsões meteorológicas não são boas, a ANEEL sinaliza acionar a bandeira vermelha a partir de setembro, o que de fato aconteceu. Sua proposta está válida até o dia 31, ou seja, a sua situação é boa, você tem uma coisa boa na mão. Não deixa ela vencer não, ok? Já não consigo revalidar nas mesmas condições. Olha para você ver, gente, eu estou preocupada com ela. Eu quero que ela garanta a melhor condição. É aquela história da conexão que eu falei lá atrás, né? Assim, você é um amigo dele, você é o cara que vai ajudar ele a tomar a decisão no melhor momento. Você quer o melhor para ele. Então, eu também sempre faço isso, eu, né, trago esse alerta, eu demonstro que eu estou preocupado com ele, né? Às vezes eu falo muito assim, aqui na cidade todo mundo já migrou. Você vai perder competitividade, porque todo mundo aqui já migrou. Então, mostrar para ele que você está preocupado com ele, tá? Aí essa falou, né, que a diretoria voltou para conseguirmos com vocês, então a proposta de vocês está aprovada. Quais os próximos passos? Ela também fechou. Aí aqui é o gatilho até da autoridade, né? Ele me perguntou uma questão sobre impostos, eu calculei para ele, mandei um áudio, ele entendi. No dia seguinte, ele, bom dia, tudo bem? Me mandou a cotação assinada. Bom dia, Jonas, excelente. Então, assim, e observem os times, viu, gente? 16h15, 16h16, a gente respondendo na hora, quer dizer, na hora que ele estava aquecido, ele tinha uma última dúvida, só queria saber se tudo que a gente falou era verdade mesmo, se ele podia confiar mesmo, a gente respondeu na hora, demonstrou autoridade, demonstrou que a gente sabia do assunto, que a gente tinha a resposta pronta, ele, não, é isso que eu vou fazer, é a CEMIG. Então é importante a gente trabalhar com esses gatilhos. Acho que só tem mais um. Estou caminhando para o encerramento. Aqui mais um gatilho. Ó. O ideal é fecharmos até amanhã, para garantir a denúncia do contrato da sua migração a partir de abril de 25. Ok. E me mandou as propostas assinadas na parte da tarde. Né? Então, de manhã a gente falou, à tarde ele já tinha me mandado, porque ele não queria perder essa migração a partir do mês de abril. Né? Então, mais uma vez, esse gatilho da urgência, né, da oportunidade. Bom, falei muito, né? Foi muito bom, gostei muito da experiência. Com o passar do tempo ali, fui ficando mais tranquilo. No começo estava um pouco nervoso, confesso. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né? Assim, e o recado que eu queria deixar assim para vocês é o seguinte: que vendas, né? Antes eu queria perguntar para vocês, né? Agora de novo, quem aqui se considera vendedor? Né? Eu espero que todo mundo agora coloque no chat, levanta a mãozinha lá e coloque no chat que é vendedor também, porque não tem outro caminho, viu, gente? A gente pode até fazer uma venda aqui, outra ali, né? Sem esse esforço muito grande,
Mas se a gente quiser realmente ter consistência, vender e, sabe, e fazer disso realmente algo que vai gerar renda para vocês de forma sistemática, a gente tem que ser vendedor. Não tem outro caminho. Se alguém descobrir outro caminho, me avisa, porque eu fico nessa luta aqui diariamente. Se tiver um caminho mais fácil, por favor, vocês não deixem de me contar não, porque eu vou querer seguir por ele. Até lá, é muita transpiração mesmo. Então, a minha mensagem que eu queria deixar para vocês é essa, que com inspiração nós começamos, né? A gente está aqui todo mundo motivado, inspirado, com vontade de fazer de aprender um novo negócio, de buscar novos clientes, novas rendas, mas é na transpiração que a gente vai conquistar os clientes e construir essa parceria conosco, né? Com a CEMIG, Sinergia. Então, é no suor, tá? Então, eu queria deixar esse recado. Não tem outro caminho, mas não desistam, não desanimem. Vocês estão com a líder do mercado, vocês têm aqui os melhores profissionais para apoiá-los e contem conosco. O programa Sinergia é um programa realmente de parceria, isso aqui é igual um time. Não importa quem chutou a bola lá não, pode ser eu, a Gisele, o Daniel, vocês, Lohane, Dani, todo mundo. O importante é a bola entrar, a gente fazer o gol e celebrar a vitória, tá? Então, muito esforço, boas vendas. A gente está à disposição de vocês. Espero ter contribuído com a formação de vocês, ter trago alguma mensagem bacana aqui e estou à disposição. Maurão, parabéns por essa apresentação, viu? Diria que não foi só inspiradora, viu? Foi muito motivacional o que você fez aqui, eu acho, viu? Assim, com esse tanto de exemplo. Então, assim, realmente foi muito bacana, né? E eu vou te dar um tempinho, Mauro, para você tomar uma água aí, uns 2 minutinhos, porque, assim, realmente foi intenso, né? A gente ficou aqui, cara, quando de repente vinha mais exemplo, de repente vinha mais né, provas enfim, e argumentos, eu acho que você deu para o nosso time aí de parceiros. E aí uma coisa que você pegou aí, Maurão, foi a prova social, cara. Isso aqui você falou mais de uma vez, eu achei espetacular. E eu vou passar agora para os nossos parceiros, Mauro, em primeira mão, um vídeo aqui de um grande cliente aqui de Belo Horizonte, para a gente ver esse vídeo. E aí depois você vai, né, a gente vai entrar num bate-papo aqui junto com os nossos, né, junto com o Bruno, junto com a Gisele aqui, para a gente fazer esse bate-papo, que eu acho que tem muita coisa, o pessoal comentou muito no chat aqui. Tá? Vou passar o vídeo agora aqui, que é um vídeo aqui do nosso time de marketing, que ficou sensacional, eu acho que isso vai inspirar ainda mais, e aí você comenta depois aqui rapidinho. Meu nome é Cristina, eu sou enfermeira de formação, eu ocupo o cargo de diretora executiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, o famoso Gigante do Barreiro. É um hospital de gestão municipal, é uma parceria público-privada. O programa Energia Livre da CEMIG, ele vem para o Célio de Castro como uma forma, obviamente, né, de uma redução de custos. É o uso responsável do dinheiro público. Só no ano de 2024, considerando maio a dezembro, nós tivemos uma economia de R$ 1.200.000 na nossa conta de energia. Isso corresponde a um desconto em torno de 28% a 30% do que a gente consumia, né, que a gente pagava. E quando a gente pensa na finalidade do hospital, que é o atendimento ao cidadão, esse valor, ele corresponde a 266 cirurgias, corresponde a 4.000 exames de imagem, a 31.000 exames laboratoriais. Então, o impacto, ele é muito alto. O que nos levou à escolha da CEMIG não só foi o valor da tarifa, né, que claro que isso é algo importante, mas principalmente a marca, né, o nome que a empresa tem no mercado e a segurança que ela nos passou em todas as nossas conversas, mas que também esses outros equipamentos que já utilizam ou que já estavam em processo de fechamento de contrato com a CEMIG também nos trouxeram e nos deram segurança para fazer essa contratação e essa parceria que está sendo de grande sucesso. O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, né, ele já nasceu com uma concepção, né, ecológica, né, e a gente sempre busca isso dentro do nosso dia a dia, dentro dessa busca constante que a gente tem
de estar trazendo sempre a parte do ESG, né, essa parte sustentável, a contratação da CEMIG foi importante por conta de nos garantir que a gente vai ter sempre uma energia limpa, né, uma energia de fonte renovável, que não vai usar nenhuma termoelétrica, né? Isso é importante para nós. E esse vídeo, né, Morão? Eu acho que fala muito do que você falou, né? Muita coisa aí. E aí, pessoal, eu vi, tem gente que está com a mão levantada, né? Eu vou pedir para mandar no chat lá as perguntas, e aí eu vou abrir agora esse bate-papo aí, viu, né, Bruno? Bruno, nosso engenheiro também aqui do nosso time de Sinergia, né? Abre a roda aí, o Bruno e Gisélia, para a gente bater esse papo com o Mauro aí. Vamos ver se a gente consegue. Né? Ele é um vendedor, ele é bom vendedor, né, Bruno? Então acho que ele vai te convencer na lábia aí, viu? Muito bom, Daniel, muito bom. Boa tarde todo mundo, todos os parceiros aqui que prestigiaram com a gente aqui. É uma aula, não tenho o que falar, não. Dá até medo da gente começar agora a conversar com o Mauro, ele vai me vender alguma coisa aqui daqui a pouco. Mas, Mauro, pô, como o Daniel disse, cara, assim, é excelente, né? Então, assim, pra gente que tá nessa rotina de vendas, né, nesse mercado, eu acho que toda vez que a gente escuta, assim, eu queria te parabenizar aqui também, que toda vez que a gente ouve esses conceitos, né, e refresca a nossa memória disso, isso traz, assim, um novo ânimo pra gente, né? Então, se traz pra gente que vivencia isso aqui todos os dias por tanto tempo, imagina para os nossos parceiros que estão entrando aqui agora e assim, precisam realmente disso. Eu imagino que muita gente vai ficar com essa aula na cabeça aqui e quando sair a gravação, o cara estiver se sentindo mal, ele vai assistir essa aula aqui e ele vai lembrar das coisas que passou aqui pra gente. Ô Mauro, a gente teve aqui no chat, cara, algumas perguntas e eu anotei algumas aqui, a Gisele também anotou, a gente foi fazendo um compilado e eu vou trazer algumas aqui pra gente discutir. Talvez não da forma como elas foram feitas, né, para a gente deixar isso aqui um pouco mais leve, não, fazer esse momento aqui para a gente realmente dar uma descontraída, mas vou fazer no sentido contrário, né? Então, das que foram feitas para agora para trás, para a gente não deixar o assunto que foi por último agora esfriar. E aí, assim, você mostrou os prints para a gente ali, e um dos parceiros aqui, nossa, que ele tem um questionamento assim: como é que você faz, cara, para poder manter, você faz essa gerência dos contatos, sabe? Então, como que os clientes podem fazer isso? Então, se você envia mensagens esporadicamente para o pessoal que está lá na sua carteira, promoção, você manda notícia, alguma coisa, como é que você faz esse gerenciamento da sua carteira através do WhatsApp? O que você poderia trazer para o pessoal, assim, que seria uma ferramenta? Eu vi que você falou das etiquetas também, né? Mas a mensagem foi mais ou menos essa. Dá uns insights aí para a turma. Boa, Bruno. Então, gente, aí cada um tem um método, né? Assim, é interessante, porque eu trabalho com a Gisele aqui, a gente trabalha junto há mais de 10 anos, Gisele é muito organizada, eu sou meio bagunceiro, e os dois métodos dão certo, sabe? Então, cada um vai ter o seu método, tá? Mas eu uso, por exemplo, etiquetas no WhatsApp, você pode criar as etiquetas, falar assim, ó, né, e dar nome para essa etiqueta. Eu coloco, às vezes, a mensagem do cliente como não lida para eu voltar nesse cara. Eu... é, é, a gente tem aqui, né? A gente tem um sisteminha onde a gente consegue ver as oportunidades que estão abertas e as datas de fechamento. Se você não tem isso, anota, olha, mandei proposta hoje, vence dia tal. Vou colocar aqui um lembrete na minha agenda para procurar ele no dia 5. Eu preciso de alguma forma criar uma ferramenta para que eu lembre de fazer esses contatos com os clientes. Aí, igual eu comentei, a bandeira vermelha P2, opa, eu vou em todos os clientes que estavam ali meio inativos e vou cutucar eles aqui. Gente, bandeira vermelha. Sua conta de energia vai subir em setembro e você ainda não migrou para o Mercado Livre, né? Ou então fiz uma proposta, vi que o preço caiu ou tive algum sinal que o preço caiu. Não, gente, deixa eu voltar naqueles clientes lá para falar, olha, tivemos uma janela de redução de preço. Bruno, tudo é motivo para a gente procurar o cliente. Né? Se não tem um motivo, eu vou criar um motivo. Nossa, eu passei aqui na porta da sua empresa e lembrei que a gente ainda não passou nada, tá lá em outro lugar, né? Mas você fala que passou, né? Acabei de passar aqui na porta da sua empresa e lembrei que a gente ainda não fechou no Mercado Livre. E assim, viu, gente?
tenham certeza, na maioria dos casos, o cliente ele não comprou da concorrência. E isso assim me causa até uma angústia, assim, uma vontade de persistir. Não, ele vai comprar ainda e ele vai comprar de mim. A maioria dos clientes não tomaram a decisão. Não é porque ele não comprar, não é porque não comprou da gente que ele comprou do outro. Ele está parado na não tomada de decisão ainda. Então isso é uma oportunidade. Então estabeleçam aí alguma ferramentazinha, né, da forma que vocês melhor se adaptar, um caderninho, uma planilha, um WhatsApp e de forma sistemática e recorrente vai ali mantendo aquele cliente sempre tentando usar aqueles gatilhos. Nossa, acabei de fechar com o seu vizinho, né? Fechamos hoje aqui uma parceria do Mercado Livre. Aí eu vou usar aquele gatilho, enfim. Então é utilizar de algum gatilho para tentar tirar esse cara da posição confortável que ele está. Ah, muito bom, cara, muito bom. E até complementando um pouco também, mas a prova social tá aí, né? Então, assim, você tem uma prova social, envia para esse cara, fala aqui, olha só, e aí, você vai ficar até quando, né? Então, assim, você vai mexendo com o pessoal, né, cara? E Pô, se você tiver uma prova social real da cidade dele, que ele aí, conhece, isso aí é fatal. aí é fatal. Eu concordo totalmente, cara, Chama, totalmente. chama o dono da empresa que fechou com você pelo nome. Nossa, sabe o fulano? Não, sei demais, meu amigo. Cara, fechou com a gente. Vamos lá? Ele vai. E quando não acontece o contrário, né? Quando não acontece assim, às vezes a gente aborda o cliente, ele, por algum motivo, por desconfiança ou por estar acomodado, como você disse, ele não fecha. O amigo dele vai lá no ouvido dele, cara, fiz um negócio bom com essa amiga aqui. Aí ele volta para te procurar Volta. também. Volta. Cara, então acontece isso. E aí, falando assim de desconfiança, né? Teve uma outra pergunta do parceiro grande aqui com a gente também, que assim, na sua experiência de campo, de todos esses clientes que você já visitou, que você já fez reunião, em centenas, talvez até milhares de mensagens aí, que já conversou com o pessoal. O que você acha, cara, que é o que mais traz assim a desconfiança, sabe, para os clientes que ainda não migraram? Porque o cara, quando já migrou, aí ele realmente vai ser uma questão mais analítica, de preço. Mas o cara que não migrou ainda, sabe? Então, assim, o que mais traz a desconfiança para esse cara, seja no produto? O que é a sua visão aí sobre isso, mais ou menos, da sua É, vivência? Bruno, eu acho que é um fator cultural, né? Assim, e a gente também não sabia disso, tanto que a gente fez um site. A gente no primeiro momento achou que o cliente ia entrar pelo site, fazer a cotação, contratar e assinar, né? E isso não acontece. Porque esse cliente desse porte, ele só pagava a conta de energia, né? Então, culturalmente, ele nunca teve essa escolha. E aí, de repente, ele se depara com uma situação nova. E uma situação, às vezes até boa demais, né? Tem cliente que acha que era bom demais para ser verdade, né? E assim, aí às vezes tem proposta da concorrência que às vezes coloca uma coisa, lá, às vezes até meio irreal mesmo. E aí, quando ele se depara com um monte de coisas, né? Um monte de propostas, muito distinta uma da outra, né? Então ele tem lá 25, ele tem 30, tem 35. Gente, produto nenhum tem essa diferença, né? Assim, quando a gente está falando de um produto similar, os preços são muito parecidos, né? Então, quando está falando de insumo energia elétrica, ele tem essa diferença, isso gera nele um medo, porque ele não sabe qual que é o ideal. Ele sabe que provavelmente o de 45% não é o melhor, tem alguma coisa errada, mas o de 25% também está baixo. Então, e aí esse medo, eu acho, desse desconhecimento. Eu acho que é o meu mesmo medo que eu tive de comprar o fone de ouvido quando eu me deparei que eu não sabia nada de fone de ouvido. Pedi uma dica pro Daniel, o Daniel me mandou o link e eu comprei o que ele me indicou. Foi a minha prova social. E vai muito assim, né? Porque eu acho que todo mundo, quando tem que comprar alguma coisa, né? E aqui, majoritariamente, agora a gente tá falando de venda, né? Quando você tem que comprar alguma coisa que você não conhece a fundo, porque a gente não sabe de tudo, não conhece tudo. Então, por exemplo, vou comprar um celular, né? Eu tava comprando um celular para minha esposa aqui de presente, aniversário dela essa semana que vem. E, cara, aí a gente usa o telefone, a gente não é especialista em processador, memória, que não sei o que, qual que é melhor, qual que é pior. Então a gente acaba indo como? Ou a gente perde horas e horas fazendo comparações e aprendendo as coisas, ou a gente realmente vai pela prova social, né? Como você disse. Então, você, cara, esse aqui é massa, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Não, é bom mesmo, bacana. Me passa aí com o modelo que eu vou dar uma olhada. Então vai E muito aí, né, disso, né? Bruno? E aí, para os parceiros aqui que já têm a confiança do cliente, então você já é RT deles, já fez projeto para eles, já teve lá na empresa dele vendendo alguma coisa, ele já confia em você.
Cara, aí é muito mais fácil, porque aí você vai mostrar para ele que dentre todas as opções você sabe qual que é a melhor para ele. Então, se você já tem a confiança, explorem isso, mas também você vai ter que tirar ele do gatilho, não é simples assim não. Mas você já tem a confiança. Então você vai mostrar para ele qual que é a melhor opção, tá? E aí aproveita o gatilho, você vai ter menos trabalho, mas continua sendo trabalhoso. Aí é legal você falar dessa parte da confiança, Mauro, porque assim, tem uma coisa que muita gente que pergunta a gente, né? A gente que é consultor aqui dos parceiros, então é, é interessante agora para a gente entrar nessa parte da técnica de venda, né? Então, assim, a venda para os nossos clientes, que são clientes do mercado varejista, você diria que ela é uma venda mais consultiva ou emocional? Ou talvez técnica? Ela poderia ser, talvez, igual você falou, ela é mais consultiva, ela é mais emocional. O fator técnico acaba estando presente, né? Justamente pelo desconhecimento que muitas vezes esse cliente vai ter. O parceiro conta, inclusive, conosco aqui para poder tirar alguma dúvida técnica. Mas se a gente for falar assim, ela é mais consultiva ou ela é mais emocional? O que você acha? É. Vendas, viu, Bruno? Sempre vai ser, sempre vai ter uma carga emocional, né? Aqueles gatilhos mesmo ali, a gente tá falando de um sentimento que despertou nele, né? Ou de ir junto, ou de segurança, ou de medo de perder. Então, no final, o fator de decisão sempre vai passar por uma questão emocional. Mas o que que eu percebo? É, muitas vezes nas reuniões que a gente faz assim, a gente tem um feedback do cliente que fala assim: olha, agora eu entendi. Finalmente eu entendi o que que é. Por mais que ele já tinha outras propostas, o que eu sinto é que o mercado quer empurrar nele o desconto. Toma o desconto, toma o desconto. E ele não quer isso, ele quer entender esse desconto, ele quer entender de onde vem, ele quer saber se é seguro ele fazer esse movimento para depois ele tomar a decisão. Então, lá na tomada de decisão, ela vai ter uma carga emocional. Mas antes eu preciso ser esse consultor, porque o mercado não está sendo, inclusive. A gente tem esse feedback aqui em quase todas as reuniões. Nossa, foi muito bom, eu entendi. E lá na minha apresentação tem uma frase assim, né? Que primeiro ele precisa entender, depois ele vai se sentir seguro para tomar a decisão. Então sejam, né, esse consultor. E assim, me coloca até à disposição, viu, gente? Às vezes eu vou fazer uma reunião, Mauro, posso assistir uma reunião sua? Se você vem comigo, eu vou, eu faço junto, né? Todo o time da CEMIG participa. Busquem também, né, ser essa referência para o cliente, porque vai caminhar junto, tá? Explorar os gatilhos mentais para tomar a decisão vai caminhar junto com a segurança, né, e o clareamento que você vai fazer para esse cliente, porque ele tá inseguro, né, ele não entendeu ainda. Então, se você conseguir fazer ele entender e transmitir essa segurança, você vai conseguir caminhar para o fechamento. Muito bom, mano, muito bom. Enquanto você estava falando aí, na sua fala, eu lembrei de algumas coisas aqui que você disse durante, né, essa palestra maravilhosa que você fez, e aí a gente consegue ver algumas coisas que começam a se juntar, né? Tô organizando a cabeça aqui enquanto eu falo, porque realmente é muita informação, mas quando a gente fala de consultoria e confiança, é muito interessante porque a gente falou sobre produtos, né, de analisar produtos da concorrência, você falou muito bem sobre isso, e aí quando a gente tem essa parte de realmente abraçar o cliente como consultor, né, a gente consegue destrinchar os produtos, mostrar para ele que ele consiga comparar, Uhum. né? E aí, como você disse muito bem na sua apresentação, as nossas são melhores, né? Então, quando a gente realmente consegue comparar as coisas, a gente percebe que o nosso produto é realmente melhor do que o que é oferecido no mercado, não é à toa a gente é líder, né? E isso traz essa confiança. Eu tenho total certeza que a partir do momento que o cliente chega nesse ponto que você falou, que ele, entendi. Ele chega nesse ponto, ele fala, cara, o cara tem certeza que ele não me mostraria isso se ele quisesse me vender alguma coisa que não é boa. Porque, na Sim. verdade, quem no mercado quer vender alguma coisa que tem certeza que não é 100% boa para o cliente, ele não abre. Você não abre aquilo tudo, né? E aqui a gente faz isso, né? E isso é um dos preceitos básicos. A gente vem aqui com essa trilha de mentorias. A gente estava batendo um papo aqui mais cedo, eu, a Gisele, o Mauro, o pessoal aqui. E assim, a gente falou, hoje vai ser a melhor aula para os parceiros, porque a gente começou pela teoria, então assim, veio a Gisele falando de tarifas de forma excelente, eu cheguei falando de formação de preço, produto, aí veio o Daniel também arrebentando, aí você chegou agora e consolidou, cara. Você conseguiu consolidar
tudo que a gente falou nas últimas 3 aulas em aplicação prática. E assim, eu realmente achei isso sensacional, assim. E eu só queria deixar essa colocação e vou voltar para você para te perguntar o seguinte, né? Quais canais que você acha que têm sido mais eficientes para atrair e negociar? Então, assim, a gente já conhece alguns, falamos aqui do WhatsApp, né? Mas a gente sabe que também tem listas de e-mail, landing page, tem os eventos do setor, pessoalmente. Se a gente pudesse, assim, eleger um, ou talvez um top 3, assim, que você acha? É, hoje em dia é muito difícil a gente fugir do WhatsApp, né, Bruno? Assim, em algum momento eu vou interagir com esse cliente pelo WhatsApp e eu quero isso também, porque é uma linguagem muito dinâmica, né? Igual na hora que eu falei, quando o cliente resolve retomar esse assunto, ele vai te chamar no WhatsApp, né? E aí você tem que estar ali de prontidão. Não, mano, tem que ficar por conta do cliente. Cara, se ele te chamou naquele momento, tenta dar atenção, porque é o momento da compra dele, sabe? Então o WhatsApp não tem como fugir. Eu entendo, eu percebo também nesse momento, determinado momento, quando abriu o mercado, ninguém queria visita pessoal, ninguém queria visita, é tudo online, todo mundo queria online. Eu percebo que neste momento agora, os clientes que ficaram já são o cara que ele é mais sinestésico, ele quer talvez receber uma reunião. Então, se você tiver a oportunidade de ir pessoalmente, e aí eu falei lá, né, em algum momento de estabelecer conexão, você- pessoalmente a conexão é sempre diferente, né? Eu digo, eu peguei o exemplo da mãe lá que eu falei do dever de casa dos filhos. Eu nunca fiz um dever com meus filhos. É tarefa da minha esposa lá em casa. Mas naquele momento ali ela falou da correria, eu falei do dever, e ela foi e a gente se conectou. Isso nunca aconteceria numa reunião online, né? Porque não dá tempo, é sempre muito objetivo. Então, se você tiver a oportunidade de estar presencialmente com esse cliente, a chance de você estabelecer uma conexão é muito maior. É, então, eu destacaria o WhatsApp, uma visita pessoal, se você conseguir a reunião presencial, né? E aí depois uma ligação também tem horas que é necessário, porque a gente tem um hábito de ficar insistindo muito no WhatsApp e o cliente está nos ignorando. A gente também faz isso. Se vocês perceberem, né? O cara tá ali, você clicou num link, o vendedor te chamou, você passou a ignorar ele. A gente faz isso o tempo todo. Então, pô, o cara tá te ignorando, dá uma ligada, né? Dá uma chamada para ele, tenta trazer dele um compromisso. Aqui, para eu não ficar te incomodando, eu falo muito isso. Pô, já mandei 3, 4 mensagens, ele não está me retornando. Aqui, para eu não te ficar te incomodando, você acha que você consegue até sexta-feira avaliar isso com a sua diretoria? Aí ele vai dar uma trava. Não, pode ser segunda? Não, então segunda-feira eu te ligo. Você firma um compromisso com ele. E aí, muitas vezes, ele vai falar, opa, agora eu tenho um compromisso com esse cara, eu vou ter que olhar esse assunto, vou ter que sair da minha zona de conforto. Então eu destacaria esses três, viu, Bruno? A gente usa muito o WhatsApp, não tem jeito, é muito dinâmico, mas se tiver oportunidade de uma reunião presencial, reunião online, eu nunca fiz nenhuma venda que não tivesse reunião. Sabe, que eu mandasse a proposta pelo WhatsApp, o cliente desse aceite, eu nunca passei por isso. Se alguém fizer, eu também vou querer que me ensina, mas todas as minhas vendas tiveram uma reunião. E aí pode ser presencial, pode ser contando com o nosso time, inclusive, né? A gente participa, a gente apoia muito nesse momento, é, mas eu acho que são essas três ferramentas. Muito bom, cara. E como eu estava falando, o mais legal é que é na reunião que a gente se destaca muito, porque a gente não tem nada a esconder do cliente, né? A gente está aqui mostrando para ele o produto e mostrando um produto que é mesmo, não tem pegadinha, não tem E, nada escondido, né? e eu quero convidar vocês o seguinte, gente, eu falo isso em todas as minhas reuniões. A proposta da CEMIG é a melhor do mercado. Eu convido vocês a falar com essa firmeza, com essa segurança. E se você tiver alguma proposta que você acha que é melhor, você pode mostrar que eu vou te provar que não é. Podem falar isso com segurança, porque depois a Gisele e o Daniel vai dar um jeito de fazer ser a melhor aí. O macete é, a gente fala que é melhor como gatilho para ele compartilhar conosco as propostas da concorrência. Aí a gente desconstrói a argumentação da concorrência, porque o Mauro falou muito bem, né? Energia é um produto basicamente já é uma commodity, então a gente vai vender benefícios acessórios, vai vender segurança, vai vender experiência, vai vender atendimento. Então, quando a gente fala isso, a gente
consegue colocar aí a mão nas outras propostas e instruir o cliente ali para ele ter o máximo de lucidez, né, na escolha que ele vai fazer, e aí não tem falha, viu, gente? Eu e o Mauro trabalhamos aqui lado a lado, a gente faz isso o tempo todo, né? E a gente acredita mesmo, né, E como assim, podem ficar vendedor, que a tranquilos. proposta da CEMIG é a melhor, a segurança, principalmente, que essa empresa proporciona, né, para o cliente que vem com ela para o mercado livre, assim, é inegável, né? Então, Nunca podem. aconteceu, né, Gisele, até hoje, da gente falar e o cliente trazer e a gente ter que colocar o rabo entre as pernas. A gente sempre, não, aqui, a A gente nossa é troca de melhor aqui. volta. Sempre, a gente não tá com o zap, mas a gente sempre troca, né, Bruno? A gente sempre troca. É excepcional, pessoal. Eu queria agradecer novamente, Mauro. É sensacional, né? E como a gente falou bem, a Gisele agora também falou muito bem, a gente não é a maior empresa integrada de energia elétrica do país à toa, né? Então, assim, a gente tem muito consciência e a gente sente, sim, muito orgulho, igual eu vi aqui muita gente no chat falando, a equipe é animada, a equipe é... Gente, não tem como. A gente está na maior empresa integrada de energia elétrica do Brasil, líder em market share, líder no mercado varejista. A prova são todos vocês que estão aqui com a gente, dando essa atenção, aprendendo com a gente, ajudando e ensinando a gente em muitas ocasiões também, né, Daniel, aqui, que a gente aprende, porque cada cliente que vocês trazem para a gente aqui com uma coisa diferente, a gente às vezes tem a resposta, mas quando não tem, a gente vem cá, senta, vai olhar a resolução, vai olhar as coisas e toma. Essa troca é sensacional, Mauro. Eu queria agradecer de novo, cara, por essa troca que você teve com a gente aqui. Parabéns, apresentação sensacional. Vou abrir para os meus companheiros falarem aqui algumas palavras também e agradecer já de uma vez aqui a todos vocês aí, todos os nossos parceiros que prestigiaram aqui a palestra do Mauro. Um abraço, pessoal. Eu que agradeço, viu, Bruno? Obrigado pela oportunidade, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu aí. A paciência também. O Mauro, muito legal, parabéns. Eu não tinha uma expectativa diferente, né, da excelência que foi essa aula de fechamento da nossa mentoria. Nós vamos ter uma próxima agora, mais fechada, né, para os parceiros que são representantes exclusivos da CEMIG no mercado varejista. E eu queria te dar um feedback que o nosso chat bombou de elogios. O pessoal fez muitas perguntas legais, algumas eu transferi para o Bruno colocar aí na plenária. Mas, assim, o pessoal aqui muito empolgado, muito entusiasmado, e te agradecendo muito mesmo e te dando os parabéns aí pela essa brilhante condução. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui nessa tarde. Valeu muito a pena, tenho certeza, para todo mundo, né, que se prontificou aqui a estar conosco. Parabéns. Para mim também foi muito bom, viu, Gisele? Foi a primeira vez, vou querer ser convidado novamente depois. Gostei, tomei gosto. Isso é bom Legal. demais. Ô, Gisele, e é interessante, né, a gente saber que o nosso time de sinergia, né, que nós estamos aqui mais na linha de frente conversando com os parceiros, mas é lembrar que o Mauro e nós todos fazemos parte da mesma equipe de comercialização de energia, né? Então, pessoal, é o seguinte, se de repente vocês tiverem uma oportunidade de marcar uma reunião, né, e seja ela virtual, por exemplo, e ligar para a gente, você, pô, pessoal, será que o Mauro pode participar comigo aqui da reunião, de repente está um horário, ou de repente a Gisele, ou de repente eu, ou de repente o Bruno, pessoal, nós todos, né, estamos disponíveis com vocês para a gente virar cliente, entendeu? Então, assim como tem o Mauro, tem o Weber, tem o Fernando, tem o Renato. Então, pessoal, nosso time de especialistas, ele está realmente assim preparado para a gente virar cliente, entendeu? É claro que vai depender de cada disponibilidade, a agenda do Mauro é super concorrida, né, por causa das reuniões, das prospecções, mas a gente vai estar aqui, né, e mesmo a Daniela, a Lohane, elas vão estar aqui junto com nós, né, conosco, para realmente, pessoal, a gente quer virar cliente, pagar comissões para vocês e vender e colocar mais carteira, né, mais clientes na carteira da CEMIG. Né? Eu queria reforçar isso, que em nenhum lugar, em nenhuma empresa, nenhum player do setor elétrico, você vai ter realmente essa sinergia que é o nosso programa, que a gente tem isso desenvolvido aqui.
A gente tem uma marca registrada, né, Daniel? Que a gente sempre falou que nós somos uma empresa de relacionamento. Então, assim, isso que vocês têm aqui, realmente, nós estamos aqui para abraçá-los mesmo, a gente caminhar junto, é um time. Então, isso é muito legal. Isso é uma marca registrada da CEMIG mesmo. Tanto com o cliente quanto com os parceiros, né? Exatamente, Mauro. Eu acho que isso aí tem que ficar muito, muito bem claro para os parceiros, né? Eu acho que a gente quer desenvolver isso. E eu tenho certeza que a Lohane e a Dani aí vão preparar muito mais coisas para os parceiros nos próximos meses, né? Tem muita coisa vindo aí, né, Lô? E eu acho que isso é o que os parceiros querem, né? A gente quer uma empresa que esteja próxima e dando realmente atenção e apoio. Beleza? Lô, Isso a palavra é mesmo. sua agora. Obrigada, gente. Foi excelente esse dia de vocês, Mauro. Ó, parabéns, estava nervoso aí, mas como eu disse, você se adapta independente do desafio, é uma das suas qualidades. E assim, você tirou de letra, foi excelente, parabéns. E muito obrigada por aceitar esse desafio. E assim, né, gente, acho que no fim das contas é sobre isso, é criar conexões genuínas, né? Porque antes de ser cliente, eu acho que cada pessoa precisa se sentir acolhida, compreendida, e acho que essa base não é só para vendas, mas para a vida. Então, assim, foi uma aula muito rica, de muito conhecimento, e como já foi dito aqui, o chat bombou, todo mundo adorou, já, enfim, pediu material, pediu uma segunda aula, então, assim, já fica aí preparado, tá? Como nosso tempo está se encerrando, pessoal, vou compartilhar a tela aqui para a gente fazer o nosso sorteio rapidinho. Eu coloquei para vocês no chat a pesquisa de satisfação, mas eu vou mandar para vocês também no e-mail, tá? Porque a opinião de vocês é muito importante para a gente. Deixa eu sortear aqui rapidinho. William, Eli e Luciana. Parabéns, gente, aos 3 sorteados. Se vocês puderem me chamar aqui no WhatsApp. Ó, já tem gente comemorando ali no chat. Parabéns, tá? Vocês me chamam aqui no chat, por favor. Me manda aqui o endereço de vocês para a gente poder enviar o brinde. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Obrigada, time, por essa aula incrível, rica. E nos vemos na semana que vem, né? Os parceiros Plus. E em breve, eu e a Dani vamos conversar com o time aqui, pensar em mais ter esse contato pessoal, ter uma nova trilha. E assim, mais uma vez, gentileza, peço que responda a pesquisa de satisfação para a gente, que é importante até para a gente entender o que vocês querem ver aqui nas próximas aulas, que a gente está aqui à disposição para atender vocês. Obrigada, pessoal. Boa tarde. E até a próxima. Abraço, pessoal. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigado. Foi um prazer, viu? Esperamos vocês aí para as reuniões consultivas com os clientes. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.